Vou lá em casa primeiro, depois... Graças a paz a todos. Estamos aqui em mais um podcast do Quarto Secreto. E hoje nosso convidado especial. Começou mais um Quarto Secreto. Eu sou Eli Alves e hoje eu tô aqui. Já quero desejar uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, bom dia. Não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas meu irmão, fica aqui conosco. Se você ainda não assistiu aqui nossos vídeos, já te convido, quando encerrar esse, vai lá ver os outros vídeos em que nós falamos aqui sobre graça, lei, alguns desenhos da Disney, mensagens subliminares, o que a gente falou também sobre Israel, missões. Meu irmão, você não pode perder. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, meu irmão, muito especial. Eu tô aqui com o meu amigo aqui, vocês já vão saber quem é. Quem tá assistindo já depois, tá vendo já o nome dele aí, né? Mas ele aqui é meu irmão e ele tem aqui uma história de superação, de um milagre do que Deus fez na vida dele. Então vamos acompanhar logo depois da vinheta. Presbítero Diogo, muito obrigado, meu irmão, tá aqui conosco. Carioca para os íntimos aí, né? Meu irmão, obrigado mais uma vez, né, ter aceitado o convite. Tá aqui no Quarto Secreto, a gente já tava tentando gravar outras vezes, né? Mas o momento propício foi esse, né? Foi hoje, né? Verdade. Deus sabe todas as coisas. E hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre cura, né? Cura, como haja cura, a cura que o Senhor também operou na tua vida, né? A gente tem alguns testemunhos aqui, também aconteceu isso comigo, né? A gente quer compartilhar aqui com vocês. E pra gente dar início aqui, né, sobre cura, eu quero que vocês também conheçam um pouco aqui do nosso presbítero aqui, Diogo, né? E ele não é alagoano, não, é carioca mesmo, né? É do Rio, né? Isso, legítimo. Mas tem muito tempo que tá aqui em Alagoas. Amanhã vai estar fazendo 8 anos. Amanhã? 8 anos, é. Não trouxe nem um bolo, não foi? Não, daqui a pouquinho a gente providencia, né? Não, tá, Dudu, providencia o bolo aí pra gente comemorar 8 anos aí do menino, não? Isso. Aí veio pra cá com a família, né? Isso, verdade. O meu pai, ele é alagoano, né? Aí, há 8 anos atrás, o Senhor fez um mover sobrenatural na minha vida, onde eu não entendia. Hoje, a gente começa a estar com nossos olhos abertos e começa a ver que o Senhor tira a gente da onde a gente não vai crescer no reino espiritual, né? E foi uma mudança muito grande, mas o Senhor preparou tudo, cuidou, né? Cuidou quando eu cheguei de mim, da minha família. E graças a Deus estamos muito felizes, né? Caminhando no caminho do Senhor, do reino, que isso que é o mais importante. Amém. Bom, meu irmão, eu sei que você tem um testemunho forte, assim, com relação à cura, né? Mas, assim, aconteceu já algo quando você era menor? Você já tinha tido algum tipo de experiência com relação, assim, à cura, né? A gente vai falar um pouco sobre a cura que você teve, né? Agora, depois de velho, tudo que você passou. Mas você já tinha tido algum tipo de experiência desse quando era menor, quando era criança, adolescente, jovem, alguma coisa assim? Tive sim, passei pelo Vale da Sombra da Morte, né? Quando eu tinha para 4 para 5 anos, eu tive meningite. A minha tia pegou, ela chegou a falecer. E eu era muito pequeno, né? E foi, assim, o meu primeiro encontro, assim, que eu tenho entendimento com a cura que o Senhor fez. Porque eu já estava enganado pelos médicos, já estavam já para dizer como se eu já estivesse já para morrer. Uhum. Porque a meningite, ela ataca muita febre muito alta. E a minha febre, os médicos diziam que não tinha como eu me curar, ou se eu não ficaria com sintomas. E ele é mais perigoso, assim, para criança ou não tem questão de idade, assim? Olha, para criança é sempre mais perigoso, por causa do tamanho, do corpo, né? O adulto, mas assim, dependendo do grau dela, né? Que ela tem, acho que os graus que separam, ela é muito agressiva, né? Tanto é que minha tia era adulta e ela faleceu. Só que eu tive um encontro com o Senhor através do meu avô, que ele era diácono, né, na Igreja Batista no Rio de Janeiro, um lugar chamado Rio do Ouro. E eu já estava desenganado pelos médicos, na cama, tudo. E interessante que o Senhor nos deixa marcas na gente, cicatrizes, né? Porque sempre a gente vai lembrar de onde é que a gente saiu, nosso ponto de partida. E nunca vai ser de lugares com flores, sempre vai ser aqueles lugares que vão trazer marcas, espinhos. E eu, inexplicavelmente, né, que só que Deus explica, eu com 4 anos, eu lembro quando meu avô foi me visitar, e eu deitado naquela cama, né, os médicos já tinham parado de me alimentar, tudo, já tava já naquele processo, vai se despedir porque não volta mais. E eu me lembro que meu avô chegou pra mim, pegou na minha mão
e me perguntou se eu acreditava que Jesus podia me curar. E eu falei pra ele, eu creio que ele pode. E o meu avô então falou assim, meu filho, então Jesus ele vai te curar. Ele vai te curar. E ele, eu lembro, interessante demais, porque mesmo sendo uma criança, né? Eu lembro da oração dele. Ficou gravado em mim, eu nunca esqueci. Ele falou pra mim, né, se perguntou se eu cria, e ele falou, olha, o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar aquilo que vinha perdido. Então você tá curado em nome de Jesus. E isso só eu me lembro, né? Eu me lembro, meu pai chora bastante quando fala que eu já tava já para morrer, né? E no outro dia, a minha febre foi embora. Eu comecei com fome, que eu não tava mais me alimentando, nem bebendo água. E comecei a me recuperar e começaram a fazer vários exames de novo, eles tiram o líquido da espinha para ver como tá a meningite, né? E sumiu. Os médicos não acreditavam. Instantaneamente, assim, de um dia pro outro. É né? verdade, é verdade. Só a mão de Deus explica, né? Quando eu era mais novo, eu não tinha essa visão. Mas depois eu comecei a fechar o quebra-cabeça da minha vida, né? Porque eu vi que muitas coisas aconteciam na minha vida por causa dessa cicatriz que eu vim trazendo. E às vezes eu não entendia. Mas hoje, me amadurecendo mais na fé, né? Caminhando, pregando o evangelho, vivendo verdadeiramente um milagre atrás do outro, né? Não só comigo, mas também com as pessoas que me acompanham, com as pessoas que a gente hoje evangeliza lá em Dois Riachos, né? Eu e o Diácono Edinaldo, a família dele também lá. A gente está acompanhando um mover de cura muito grande. Porque a Isso cura... agora, atualmente, né? Isso agora. Porque assim, o Senhor ele é o mesmo do passado. Ele não mudou. A gente que E muda. parece que as pessoas acreditam, tentam viver assim mais cura, falar sempre do passado. Exatamente. É tipo, eu lembro de um irmão que no tempo que eu era pequenininho, ele foi curado, começou a andar, né? A gente até vê às vezes um vídeo, alguma coisa com relação, sempre tempo antigo, né? E as Isso. pessoas parecem que hoje desacreditaram um pouco que Deus ainda continua fazendo milagres, continua curando, né? E como é que tá acontecendo lá em Doze Riachos, assim? Olha, a gente tem vivido lá coisas assim que verdadeiramente só a Bíblia explica, né? A gente, na nossa caminhada, né, a gente tá se lapidando, crescendo muito espiritualmente Sim. e a gente tem presenciado por posicionamentos nossos, né, de entrega, de fé, de amadurecimento com Jesus, entendendo aquilo que Ele colocou para que nós possamos fazer, que é curar, libertar, curar os enfermos, expulsar os demônios, né? E o Senhor lá, muitas pessoas que estão tendo fé estão sendo curadas, né? A gente tem uma série de testemunhos, não só de enfermidades físicas, mas também de enfermidades espirituais. Porque tem várias pessoas assim endemoniadas, várias pessoas que o demônio estão destruindo através da bebida, da droga, da prostituição, né? De tudo o que o Senhor abomina. E quando a gente está chegando lá, é uma coisa assim sobrenatural, porque a gente está andando e às vezes as pessoas se manifestam. A gente está parado num lugar, as pessoas estão se manifestando. E o mais interessante é que essas pessoas estão sendo libertas e elas estão mudando. Amém, mano. Ela não está sendo só uma mudança, porque nem a igreja está lá ainda. A gente só tem 2 vezes no mês que a gente faz o trabalho lá, né? Que a igreja agora nasceu, a igreja de Dois Riachos, né? Então a gente vai começar a ficar mais tempo. Sim. Então assim, o ano passado a gente só ia uma vez. No começo desse ano a gente começou a 2, né? Depois que o pastor passou, olha, vocês precisam estar mais lá. E assim, espiritualmente, pessoas que destruíam suas próprias famílias, né? Era uma máquina de destruição dentro de casa. Hoje são pais amorosos, hoje são mulheres amorosas que cuidam do filho, amam a Deus, estão tentando de tudo quanto é maneira fazer o que está na Bíblia, né? E isso é muito interessante. E também pessoas, a gente tem alguns testemunhos. Tem um rapaz lá que ele fugia quando a gente chegava. Porque no interior, né, as pessoas sempre falam, epa, chegou os crentes, fecha a porta, outros saem, não querem conversar, né? Porque existe um tal de preconceito, Sim. né? Preconceito, porque foi implantado um tipo de Jesus que as pessoas nunca viveram, né? E não se acha ele na interior Bíblia. tem muito também um catolicismo, assim, sim, né? Essas coisas Isso, todas. isso. Existe a crença, a religiosidade que as pessoas têm, que é muito grande, e nós apenas pregamos a palavra de Jesus, que é simples. Tá tudo aqui. A gente não sai da Bíblia, né? E o amor de Jesus resume tudo. Porque é através desse amor
que a gente consegue verdadeiramente ser usados, porque não é por nós, né? Não é porque nós estamos se posicionando que nós estamos fazendo, é Jesus através de nós. E Jesus, ele não tem filho preferido. Ele quer cada um aqui que está nos assistindo que tenha um posicionamento, que tenha uma entrega a mais, porque Deus quer fazer. E lá a gente vê pessoas que não acreditavam em Jesus, tem pessoas que acreditavam em Jesus, que está preso numa cruz, que não tem poder nenhum, ou em qualquer outra coisa que simbolizasse a fé deles, e eles estão aprendendo agora que existe um Jesus que cura, que sara, que restaura, né? Mas também que não aceita práticas erradas. E esse rapaz, ele corria, fugia, e um dia eu e o diácono Edinaldo, a gente saiu da casa dele, e ele caiu de moto no dia anterior, ou alguns diazinhos, 2 mais ou menos, e eu sei que ele estava sentado com o pé todo inflamado, meu irmão, aberto, quase o osso assim aparecendo, o nervo, uma coisa muito feia. E na hora que eu passei assim, como eu já sabia que ele corria e não queria aceitar oração, palavra, essas coisas, eu... Dá nem pra correr agora, né? Não tinha como. Eu até falei com o diácono de novo, falei, ó, a hora é essa, meu. Quem vai correr pra onde? Não tem como, com a perna só não vai, né? E eu comecei a falar do amor de Jesus pra ele, o Espírito Santo começou a ministrar sobre a vida dele, e eu cheguei pra ele, o Senhor me tocou. Pergunta se ele quer ser curado. E eu perguntei, eu falei, Edinaldo, vamos orar. E oramos sobre a perna, oramos, né, na sua cabeça, impomos a mão, porque existe muita libertação, né? Não é só a física, né? A espiritual pesa muito mais até. Sim. E nós oramos. Passou 15 dias depois, quando a gente voltou, essas pessoas, por falta de entendimento, às vezes acham que é coisa feita pelo homem. Porque as outras religiões, ela prega que os homens fazem as coisas, né? Você vai na religião que você tem que passar por um processo de coisas que você tem que fazer para você ter uma bênção. Ou você tem que correr, ou você tem que matar, ou você tem que fugir. E Jesus, ele não quer isso, ele quer o seu coração, ele quer a sua entrega de fé. Se você tem fé, o Senhor faz aquilo que o seu coração está desejando, né? Até para que o nome dele seja glorificado. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus vai fazer para que o nome do Filho dele seja engrandecido. Então nós temos que pedir isso, para que o nome de Jesus seja engrandecido. Sim. E esse rapaz, ele veio chegar para mim como se eu tivesse feito, como se eu tivesse causado aquela cura. Exatamente. Das suas mãos, né, de você. Isso. Né? Aí eu expliquei, eu falei, não, porque é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Né? A gente não pode deixar jamais isso acontecer. E na hora tava eu e o Genaldo, eu falei, não, pô, olha só, quem fez isso com você foi Jesus, eu não tenho poder de nada. E eles começou a chorar e dizer, olha, eu lembro das tuas palavras que você me falou. Eu falei, esse foi o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que tá te tratando. Né? E quando eu olhei pro pé dele, a gente é ser humano, né? E é interessante que às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, não é possível. Como é que não tem nem cicatriz? Porque o que Deus faz é muito bem feito. Eu olhei pro pé dele e fiquei procurando a cicatriz, pô. E eu olhei assim, chamei o diabo e falei, meu Deus, olha o pé dele. Porque nós mesmo, às vezes, fraquejamos, porque nós temos que ter certeza que o que Deus vai fazer vai ser muito melhor do que a medicina, do que os estudiosos, do que seja. Deus faz perfeito. E o pé dele não tinha praticamente cicatriz. E ele na felicidade, você vê como é que o Senhor trabalha. Ele era uma pessoa que ninguém nunca imaginava que iria aceitar Jesus. Família dele, pessoal. E da última vez que nós fomos lá, ele aceitou Jesus. Tá no processo de libertação muito grande, porque a vida toda foi escravizada pela bebida, por outras práticas, mas o Senhor tá cuidando. Ninguém nunca imaginou que ele aceitaria. E ele aceitou. Entendeu? Então Deus faz a obra, né? Porque Deus quer algo mais com aquela pessoa. Né? A pessoa teve fé em Deus. E até eu vejo isso bastante, assim, nos dias de hoje. O que acontece? Eu vejo muitas pessoas que falam assim, Jesus, ele não tá operando mais. Parece que tem até algumas religiões cristãs que falam que os milagres já foram cessados. Os milagres não podem mais vir a acontecer, né? Tanto é que eles falam até mesmo a presença do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo ficou lá em Atos. E acabou o avivamento, acabou tudo, né? Aí acontece, o Senhor acaba operando aonde? No interior, vamos dizer assim, nos lugares onde muitas das vezes não tem um holofote, não tem as pessoas. Por quê? A pessoa, vamos dizer assim, as pessoas aqui da cidade, né? As pessoas têm uma igreja, elas podem assistir aqui através do celular, pregações e mais pregações. Só que parece que as pessoas, elas vivem tanto pegadas naquilo, em que, como a gente cita aqui, vivem desacreditada. Que Deus
que o próprio Jesus pode fazer ainda um milagre. Aí você pega uma pessoa que tá com o coração totalmente limpo, né? Um coração, digo assim, não tá um coração que pegou as coisas da religiosidade, colocou no coração e diz, ah, esse aqui pode ser curado, isso aqui não pode ser curado. Ele não tem um entendimento. Então você chega lá e diz, ó, Jesus vai te curar, meu irmão. E ele olha assim, como assim? Você explica, ele diz, oxe, eu acredito. É verdade. Né? Porque não tem nada inflamado no coração dele. Não tem Verdade. nada ali que vai impedir disso vir a acontecer, né? É que nem tem uma coisa que interessante que o pastor Hernandes fala, Hernandes Santos, ele diz que 99% das pessoas que ele ora para surdo, que não escuta, eles são curados. Porque eles nunca ouviram uma palavra de negação, uma palavra que pode ter inflamado ou fazer ele ter duvidado da fé dele. Ele simplesmente olha assim pra você e ele fala através de gestos que se você quer ser curado, ele faz com a cabeça, pronto. Ele é curado porque ele acredita, ele não tem uma palavra negativa dentro dele que bloqueia. Que muitas vezes nós deixamos de receber nossa cura por conta disso. Porque nós duvidamos do que o Senhor ainda pode fazer, né? Verdade, Eliabe. E isso é muito interessante porque hoje, nas igrejas, nas cidades, as pessoas têm, como você falou, tem muitas opções. Eu não posso, não preciso ir hoje porque eu vou assistir, eu não preciso ir amanhã porque eu tenho aquilo, eu não vou por causa daquilo outro. Eu costumo falar que são as desculpas perfeitas, né? E essas pessoas não têm mais uma entrega para a palavra. Hoje as pessoas se preocupam mais com quem vai estar pregando do que com a mensagem. O coração das pessoas, quando vê um pequenino pregando ou levando a palavra de Jesus, se chegar assim, uma pessoa humilde e dizer, ó, Jesus cura, muita gente vira as costas. Quando chega alguém que está na mídia, que já está muito visto, as igrejas lotam e a expectativa é muito grande. Muito grande, mas acha E é aquele, em cima da pessoa. em cima da pessoa, Em cima porque da acha que a pessoa. palavra de Deus vai girar através da pessoa. A pessoa não entende que a palavra de Deus vai girar através da sua fé. Quando você tem fé, você muda uma chave no mundo espiritual. E assim, hoje na cidade, tá muito mais difícil de você converter uma pessoa do que no interior. E tá muito mais fácil, isso eu falo abertamente, muito tranquilo, de você ver milagres no interior do que dentro da cidade. Não porque Jesus não queira fazer, mas é porque a expectativa que as pessoas colocam no coração. Aqui as pessoas falam, se for bem, se não for. E lá não, a pessoa fala assim, poxa, esse Jesus ele cura, ele realmente tem poder. As pessoas têm uma expectativa no Jesus que nós Uhum. apresentamos. Então, quando eles geram aquela expectativa, começa a gerar fé. Sim. E é uma fé pura. Não é uma fé que tá ali porque, por mídia, ou para querer aparecer, ou não, eu vou ser curado para eu fazer algo, para eu ter um benefício próprio. É aquele não, eu vou ser curado para eu ter um encontro com Jesus. Jesus hoje vai fazer. Até para edificar nossas fé. Essa semana agora que nós fomos, né, há 2 semanas atrás, teve um senhor que a gente estava vindo, né, e passamos na casa dele, ele tava com as pernas toda inflamada, inflamada, tava nem conseguindo andar. E conversando com ele e tal, ele desanimado, não querendo ir pro culto, né, que nós fazemos 2 vezes ao mês. E eu conversando, não, vai e tal, e eu olhei pra perna dele, tava bem feia. E o Senhor tocou, o Espírito Santo me tocou e falou assim, ó, fala pra ele, se ele for, pergunta se ele crê, que ele pode ser curado, que Jesus pode fazer isso, porque se ele for, ele vai ser curado. E eu cheguei pra ele e falei. Ele olhou pra mim assim, aí balançou a cabeça, falou, vou. E eu fui embora, porque a gente sempre vai assim meio na correria por causa do horário, do tempo de montar tudo, né? E preparar o culto. Mas ele foi, né? E No caso, vocês fazem logo uma visita, né, ao Isso. pessoal, casa por casa, né? isso, porque nem E todo aí mundo vai tem chamando o pessoal para ir para o culto. para o culto, porque nem todo mundo tem telefone, WhatsApp. A gente tem uma parte, tem uma base de 65 famílias, né, que a gente lá toma conta da igreja, sendo que nem todo mundo tem WhatsApp, nem todo mundo tem internet. Então a gente faz as visitas convidando as pessoas, né? E dependendo da situação, a gente já ora. Tem pessoas que, quando a gente chega lá, meu irmão, tá entregue, né? A gente às vezes nem consegue sair, até uma coisa assim, mas a gente sempre passa avisando. E a gente falamos com esse senhor. E quando ele chegou lá no culto, né? O diácono Ginaldo tava pregando, né? E o senhor começou a tocar, né? Eu lhe tinha levado o óleo para ungir ele, né? A perna dele. E o senhor me tocando, vá orar. E ele sentado lá, vá lá, ajoelha e decrete a cura na vida dele.
E eu fiquei esperando o horário que o Reginaldo ia liberar para oração, mas o Senhor já estava me tocando há muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Por isso que é uma coisa importante, a gente ouvir a voz do Senhor e obedecer. Quando foi liberada a oração, né, eu fui até ele, perguntei se ele cria que o Senhor Jesus podia curá-lo. E ele balançou a cabeça, né, com as pernas cheias de dor, toda inchada. E eu peguei, ungi a perna dele que estava machucada, inflamada. Comecei a orar, né, pedir que o Senhor curasse ele pela misericórdia e para que o nome do Senhor seja engrandecido naquele lugar. Porque é isso que nós temos que fazer, é engrandecer o nome do Senhor. E o Senhor, desde o princípio, ele age com a cura, com a libertação, né, com a transformação. Isso é as coisas que o Senhor nos deixou para que nós possamos fazer. E eu orei, eu ungi a perna dele toda orando, repreendendo, depois ungi sua cabeça, comecei a orar, né? O Espírito Santo começou a ministrar sobre a vida dele, sobre a cura, sobre a espiritualidade, porque lá tem uma espiritualidade de enfermidade muito grande e ataca muito as pessoas mais velhas nas pernas. Você pode ver que às vezes muitas pessoas têm umas pernas mais escuras, pele queimada, né? E eu sei que estava muito inflamada. E orei, ele terminou o culto, ele foi embora. E essa semana, quando nós chegamos, foi muito impactante, que assim que começou o culto, e o Senhor me tocou, eu fui, chamei o pastor da nossa igreja aqui, né, que é o pastor Antônio que está hoje responsável, né, o diácono Edinaldo, tal, o pessoal, falei, olha, aquele senhor tava com a perna inflamada, e vamos olhar, vamos lá, porque a fé para ser edificada, né, para mostrar que assim, que o Senhor tá fazendo, porque como você tá dizendo, tem muita gente que fala assim, não, os milagres ficaram só para Jesus ou para os apóstolos, não existe mais milagre, Jesus não opera hoje, né, e assim, tanto eu quanto você, né, como diversas outras pessoas, tem muita gente com testemunho para contar, que passou por situações de enfermidade, enganados pelos médicos, e somente Deus, Jesus, poderia ter curado. E eu chamei ele e mostrei a perna desse homem. E ele falou, olha aqui, tá sequinha, tá boa. E não tinha mais inflamação, não tava inchado, não tava marcado. E ele feliz com a melhora da perna dele. Entendeu? Então, assim, o Senhor tá fazendo. Todo mundo da igreja, quando vai para lá, começa a ficar impactado. Há meses atrás, a gente teve um senhor que nós chegamos lá, ele tava com a mão assim, meia troncha, né? Porque eu acho que os nervos estavam bem afetados, a coluna dele tava toda quebrada, assim, toda atrofiada, né? E ele ou ficava sentado, ou ficava um pouco em pé, ou ficava até para deitar. Ele nem pôde ainda ir pro culto nosso, porque essas 3 posições que ele fica, ou sentado ou deitado, ou um pouquinho em pé. E nós fomos lá, nós liberamos a palavra do Senhor para ele. Ele ficou, por mais que seja assim, não saber ler, mas eles prestam muita atenção olho no olho, eles prestam atenção na sua palavra, do que você está falando. E teve uma hora que eu perguntei a ele, né, se se ele tinha fé que Jesus podia curar, né? Ele até me perguntou por causa de quê, né? Meio assim, eu falei, eita, esse aí não vai querer não, né? Mas é porque ele falou assim, não, eu tô entendendo o que você tá falando. E eu quero ver até onde a palavra vai, né? E resumindo, né? Ele aceitou Jesus. Amém. Nós oramos pela cura dele. E quando ele estava terminando a oração, ele começou a se desentrochar um pouco a mão, começou a melhorar, começou a falar que estava ficando melhor. E gradativamente, cada vez que a gente vai lá visitar, ele começou a melhorar. A esposa dele fez uma cirurgia, quem estava cuidando da casa era ele, cozinhando, fazendo as coisas que ele não estava conseguindo. E outra coisa, ele estava tomando os remédios, estava muito caro, ele parou de tomar os remédios que ele não podia de jeito nenhum ficar. E o que ele começou a fazer? Começou a tomar conta da casa. Numa visita que nós fomos com os pastores lá, cara, eu fiquei assim muito impactado, porque um homem que tinha uma fragilidade muito grande, de coluna, né, por causa do trabalho pesado, nervos, estava todo troncho. Quando eu fui procurar ele na casa dele, a gente não achou. Aí eu tava com o pastor, quando eu olhei ele no quintal, plantando batata com a enxada, mano. Trabalhando já, Meio-dia, né? quase meio-dia, ele capinando. E eu chegava pra ele e falei assim, mas o que é isso? Ele, eu tenho que plantar pros meus netos, eu sou pai. Os meus netos estão chegando, tem que ter alguma coisa, né? Aproveitar a chuva. Eu falei, mas como é que o senhor tá? Ele, eu tô bem. Até a varinha que ele tava andando como uma bengala, eu não tava usando. Então, assim, para as pessoas que acham que o Senhor Jesus não tá curando, não tá restaurando, eu tenho só a dizer que, meu amigo, é verdade. Pode crer. Aqueles que estão sem fé, elevem a sua fé. Porque Jesus, ele tá fazendo, ele tá movendo. Só que, às vezes,
nós não paramos para ouvir. Não E paramos falta também. um pouco de ousadia, né? É uma coisa que eu digo assim, se você não tá vendo o agir de Deus, é porque você ainda não agiu, né? Porque pra gente ver o agir de Deus, nós precisamos também agir, né? Eu tenho feito visita, né, a alguns hospitais. A gente faz um trabalho aí junto com alguns irmãos. E nesse trabalho que a gente visita, que é um trabalho, nós levamos louvores, palavra, oramos, né? Algumas das pessoas que estão ali nos hospitais, quando a gente vai lá, a gente não consegue, a gente não tem mais o contato, né? Porque são muitas pessoas. Um HGE da vida, imagina, você entrar lá, várias alas, passa 3 horas lá dentro, né? E ter o contato depois, porque as pessoas mudam também de um setor para outro. A gente não tem contato, mas teve uma pessoa especificamente que marcou bastante. Se não me engano, o nome dela é Dona Valquíria. Quando a gente chegou lá, foi fazer uma visita. Ela tava na ala vermelha. Ela tava basicamente já partindo. E a filha dela tava do lado dela, assim, chorando, sabe? Chorando, 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 chorando. E nisso, a gente passou assim pelo corredor, louvando, né? E quando a gente foi indo mais pra frente, que entrou assim, a filha dela, como tava por último, a filha dela me puxou. Aí me puxou assim, quando eu olhei, chorando, chorando. Ela disse, moço, por favor, volte até entre lá na sala ali que tá minha mãe. E faça uma oração por ela. E nisso, como os irmãos continuou indo, né? Tocando. Eu tentei chamar eles, mas estavam tocando lá indo. Não ouviram. Aí eu voltei. Fui sozinho. Depois eles voltaram, né? Porque perceberam, foram lá. E quando eu cheguei lá no quarto lá, tava junto com outras pessoas. A mãe dela tava deitada lá, já uma senhora, com o olho fechado, as pernas todas enfaixadas, né? E só agonizando, não conseguia falar nada. E aí falei com a enfermeira que tava lá próxima. Ela disse que o caso dela é muito crítico e tal, que não sei o que. E aí eu comecei, botei a mão na cabeça dela e comecei a orar. Orar por ela. E decretando cura ali, eu falei assim, como é o nome dela? Valquíria. Disse, Dona Valquíria, se você estiver me ouvindo, só balança assim um pouquinho a cabeça. E ela deu aquela mexidinha na cabeça, sabe? E eu disse, a senhora crê que Jesus, ele vai lhe curar, que Jesus ainda cura hoje? Aí ela começou a tentar balançar a cabeça e tentava falar, mas não conseguia. Só, aquele só chiado, sabe? E a gente fez aquela oração, abracei a filha dela, disse no Senhor. Acho que 40 dias depois que a gente voltou, a gente passou, entrou numa sala. Disse que entrou uma senhorinha, se levantou assim, levantou as mãos e começou a gritar, glória a Deus, glória a Deus. E chorava, e a filha dela do lado dela chorando, chorando, chorando. Quando a gente terminou que foi saindo, ela, moço, vem cá. Eu disse, oi, você tá lembrado de mim não? Eu disse, rapaz, sou um pouco. Que eu fui lhe chamar no corredor, assim, assim. Aí eu disse, minha mãe, Valkyrie, começou a falar, né? Olha a minha mãe, como é que a minha mãe tá. Que Meu benção. irmão, eu olhei assim e disse, tá vendo, o Senhor operou o milagre, o Senhor ainda opera o milagre. E muitas das vezes nós não agimos com ousadia, né? Claro que não é sobre nós, é sempre sobre Deus, né? Sobre o Senhor, sobre Jesus. Só que nós precisamos ter essa ousadia, né? Nós precisamos ter esse impulso, né? Como aconteceu até comigo mesmo. Eu sofri um acidente em 2012, acho que foi de moto, acho que foi 2012. 2012 sofri um acidente e fraturei aqui o joelho, né? Joelho direito. Em 2013 eu sofri outro acidente. Olha pra aí, de moto, todos dois. E foi o joelho esquerdo. O primeiro, o cara acabou dormindo num caminhão e me pegou na contramão de frente. Nossa. E eu só não morri porque Deus primeiramente, né? E a moto ficou presa debaixo do pneu, caminhão, e a moto deu PT. Ele esmagou a moto todinha. A moto serviu mais pra nada. E eu perdi aqui o couro desse braço, das mãos e tudo, e machuquei o joelho. E o médico já tinha falado, ó, você não vai poder mais fazer esporte nenhum. Esqueça até correr. Vá pra um pedal, nada que tenha impacto, né, no seu joelho. E aí quando foi em 2013, sofri outro acidente. A mulher bateu comigo no carro e fraturei já o joelho esquerdo. E aí passou os anos, né? Me recuperei, mas eu não podia ficar muito tempo, digamos, com o joelho dobrado, nem muito tempo. Aquele problema todo, né? Sempre tendo correr nem pensar, meu irmão. E aí comecei a tentar fazer uma academia pra tentar fortalecer, mais nada. E aí foi um dia que eu resolvi dizer, rapaz, eu vou jogar bola. E acho que o que já 8 anos e pouco depois, vou jogar bola. E aí foi jogando bola, aquele dia lá que machuquei o joelho, né? E aí voltou todas as dores novamente, todo aquele processo, tudo aquilo que eu passei.
E comecei a tomar um medicamento pro joelho. E se não resolvesse, ia ter que ir pra seringa. Se não resolvesse, aí cirurgia. E nessa de tomar o medicamento, em um dos dias, meu pai acabou levando medicamento pro trabalho, né? Meu medicamento que ele também tava com as dores, pegou, né? E levou meu medicamento. E aí eu passei o dia todo sem medicamento, com muita dor. E aí eu esperei meu pai chegar de meia-noite pra poder tomar o remédio. Era que ele chegava do trabalho. Quando ele chegou, eu fui pegar um remédio que eu ia tomar. Eu lembrei que eu não podia, porque eu tava em jejum. Já tem que começar no jejum à tarde. E o remédio não pode tomar em jejum, porque ele é muito forte. Tem que se alimentar. E eu não queria quebrar o jejum ali, né? Eu disse, não. Tomar, né? Então eu vou tentar dormir. Amanhã, quando ficar um pouquinho da tarde, depois eu tomo. E nisso, na madrugada, eu levantei pra orar. Eu já tinha sempre acordando de madrugada. E quando eu não acordava, o Senhor ia lá e me puxava, né? Ei, venha pra cá. E aí, nessa hora que eu fui orar, orei, né? Fiz aquela minha oração. Continuei de joelho, só que com o joelho esticado assim, sem poder dobrar nem encostar. E aí fiz a oração, me levantei, fui pro banheiro. Quando fui deitar, o Senhor disse, volta lá pra sala pra tu orar. Volta lá pro teu secreto. E eu, relutando comigo, eu disse, eu vou orar o quê? E que negócio mais forte do que eu. Vai lá orar, tá faltando ainda você orar. Eu disse, e tem muitas vezes aquilo, oxe, Senhor, eu já orei por tudo, né? É verdade. Já orei por tudo, orou já pelos meninos da África, já orou por... Nunca a gente orou por tudo, né? Mas sempre parece que passa ali rapidinho. Já falou que tinha Já pra falei falar, que tem que falar, né? Volta lá. E eu voltei, eu fiquei lá de joelho, com a perna esticada assim. Eu disse, meu Deus, eu vou orar o que aqui? E eu tentando lembrar, Senhor, abençoa, não sei o que. E fui falando, fui falando. E no momento o Espírito Santo, ore pelo seu joelho. Ore pelo seu joelho. E eu, bem assim, Senhor, abençoa o meu joelho. Então vai doer mais, né? Já tá doendo o joelho. Abençoa o joelho. Eu disse, eita, mano, orando tudo errado aí. Senhor, abençoa meu joelho. Não, é pra orar por cura. E aí, Senhor, cura o meu joelho. Cura o meu joelho. Eu, com dor aqui esticada assim. Bota as mãos no seu joelho. Aí botei a mão assim, a outra aqui ajoelhada assim. E faz assim, consegui, né? Já me tremendo aqui. E orando, joelho. Não, as duas. Bota as mãos, impulsione. Aí eu botei as duas mãos, fiquei com a cara assim, no chão, virado pra frente. Com as duas mãos assim e orando. E quanto mais eu colocava as mãos e eu ia falando assim, Senhor, que meu joelho seja curado, que saia toda dor e tal. Quanto mais eu ia orando, mais ia me impulsionando para eu clamar. Você tá duvidando, peça. Você quer ou não quer? Peça. Senhor, cura o meu joelho, Senhor, cura no nome de Jesus. Tira toda a dor. Eu comecei a gritar. E quando chegou no patamar, disse, agora levanta e pule. Aí eu, meu Deus do céu, eu levantei, me lembro que eu levantei assim, ainda de pontinha de pé, né? Com medo de machucar. É isso que a gente tá falando. O Senhor opera, mas a gente como ser humano, a gente é falha, a gente fica ainda com medo, né? Meu irmão, será que aconteceu mesmo? E eu fiquei assim, de pontinha de pé, pule. Aí eu pulando só assim, só com o ombro, né? Com aquele medo de dar aquele pulo, né? Aí só com o ombro, assim, levantando o ombro. Não é pra pular. E aí comecei a dar uns pulinhos. Fui dando uns pulinhos, fui aumentando, fui dar um... De repente, meu irmão, tava batendo a cabeça no teto. Pulando, gritando, chorando. Glória a Deus! E gritando, a minha esposa acordou. Mas que foi? Aí quando ela olhou assim pra mim, chega, se espantou, né? Porque eu tava morrendo de dor, do joelho. Disse, eu fui curado, Jesus me curou, passou aqui agora. E aquele desespero todo dentro de casa. Comecei a gritar, a chorar, eu não dormi mais de noite. Passei 2 dias sem dormir, pô. Sem dormir, porque eu olhava assim pro meu joelho assim e ficava... Meu Deus do céu. E eu mexia, chutava. Voltei pro racha. Eu queria... Entrava na dividida com força com os caras. O senhor operou, então... Eu me lembro. Tem que estar bem operado. Não, eu assim, a visão nossa, carnal, né, assim... eu via quando você foi tentar jogar e o seu joelho meio que saía do lugar, ficava inchado, dolorido. Você saía com uma dividida, saiu, né? E muitas das vezes você reclamando do joelho e tal. Também lembro quando você falou, né, que tava tendo uma campanha de as madrugadas de oração, né? Sim. E que o Senhor tinha te curado. Mas quando eu vi você jogando bola e as divididas, a corrida, botando a perna, eu fiquei assim espantado. Eu falei, meu irmão... E eu fiz questão, eu fazia... Porque antes eu tirava, né? Assim, eu não queria dividir com ninguém, eu tirava. Eu disse, não, agora, Senhor. É o que eu falei. Exatamente. Quando o Senhor, ele cura, ele faz muito melhor do que como tava. Né? E eu vi, né, esse testemunho seu, que é intimidade com Deus, e ouvir a voz do Espírito Santo.
Porque, assim, nós temos uma dificuldade, né? Que graças a Deus, assim, o Senhor tá me ensinando, me fortalecendo a cada dia, né? Porque a gente é fraco, a gente não tem condição da gente ter um entendimento sobre as coisas de Deus, porque é infinito, né? Mas, assim, na caminhada, uma coisa muito importante é você ouvir a voz do Espírito Santo. Porque, um exemplo, se você dormisse, você perdia a tua bênção. Sim. Entendeu? E o Senhor sabia, se você não cresce de todo o seu coração que você estava fazendo algo, que você ia ser curado, ele não ia liberar E pra agir, você. né? Entendeu? E agir, né? Quando você crê sem duvidar, como diz a palavra, aí você vê a glória de Deus, né? E assim, interessante Então os times que se cuidam aí, viu? A galera que joga bola, só digam a você, tô de volta, viu? Tô de volta. Jogador bom, né? Mas ó, pessoal, só aqui um parênteses rapidinho. Às vezes a gente acha assim, mas qual a ideia do senhor curar um joelho pra poder jogar bola, né? Não é sobre bola, meu irmão. Não é sobre bola. A gente tá falando aqui sobre futebol tudo, mas não é sobre pra jogar bola. Não é sobre isso. A questão toda é que eu já vinha sofrendo, como você falou aqui, com o meu joelho há muito tempo. O próprio médico falava que eu não ia poder mais fazer nenhum tipo de atividade, né, de impacto, tudo. E o Senhor, ele operou, foi para mostrar que ele ainda é o mesmo Deus de antes. Foi a partir daí, então, que eu comecei a ter ousadia de estar orando pelas pessoas. Porque muitas das vezes a gente diz, isso aí não é que ficou naquele tempo, mas eu não sou capaz, meu irmão. Como o presbítero falou aqui, o Senhor incomodou ele para ele falar. Mas eu creio que, vamos dizer assim, ao longo da caminhada lá atrás, chegou um momento que Deus falou com você e você disse, não vou nada, não vou oxi. nada, E se ele não for curado? Oxi, eu vou passar vergonha aqui na frente de todo mundo? Vou não. E o Senhor vai tratando isso aí no nosso coração, né? Através da nossa vida, do que ele vem fazendo conosco, né? Isso, verdade. E assim, com certeza, né? Eu, na minha vida, eu deixei me levar por essa palavra que o Senhor não operava mais milagres. Mesmo o meu avô, todo mundo quando era muito criança, dizendo que eu era um milagre. Eu recebi muitas promessas, porque a parte da minha família e da minha mãe era cristã. Minha mãe vivia em círculo de oração, onde tinha oração da Igreja Batista, Assembleia, a gente sempre estava indo. E quando revelavam algo para mim, revelavam que eu iria ser uma bênção, que eu ia curar, que eu ia fazer grandes coisas, que muitas vidas iam se render para o Senhor através da minha vida, de como o Senhor ia me usar. E eu não acreditava. Eu não acreditava. Eu me desviei do caminho do Senhor, volto com 16, 17 anos. Me desviei. E quando as pessoas paravam para me falar, olha, você tem um caminho a seguir, eu dizia, esse caminho não existe mais. O Senhor não cura, o Senhor não me trata mais. Eu me desviei, não tem como eu voltar, né? E eu acho que essa dúvida, às vezes, bate na cabeça e no coração das pessoas. Porque acham que se desviou, parece que acha que Deus não vai fazer o que Ele tem para fazer na nossa vida. É claro que uma hora a gente tem que se direcionar para o caminho do Senhor. Se a gente está afastado, se tem alguém que está nos assistindo aí, está afastado, tem a esperança que o Senhor está de braços abertos para te receber. O mundo diz que não vai ter milagre. O mundo diz que não vai ter restauração. E o Senhor está todo o tempo batendo na porta, dizendo, eu tô aqui. O milagre não é só o físico, só basta você ver. Eu, assim, né, agora, né, agora 2 anos atrás, eu passei por um processo. Eu passei por um processo de tratamento com Deus. Mas exatamente foi Deus querendo falar assim, olha, eu quero falar contigo e você não me escuta. Eu quero fazer coisas na sua vida, mas você não deixa eu fazer. Porque nós temos hábitos, costumes de vamos fazer tudo pela nossa força. E a palavra de Deus diz que nós temos que confiar nele. Olha só que coisa, a gente aprende que a gente tem que estar em cima, tendo controle, né? Eu até trabalhando com a minha empresa, eu tinha aquele negócio que é os olhos do dono que engorda o gado. Vocês já ouviram isso já, né? Isso aí é do diabo pra mim. Porque eu fui iludido por isso, fiquei aprisionado em restaurante no Rio, porque eu não saía, ficava só preso. Depois, quando eu comecei a ter aqui a minha revenda, né? Eu ficava totalmente ali dentro. Não, porque eu tenho que tomar conta, eu tenho que vigiar. E o Senhor começou a me tratar, irmão. Ele começou a me quebrar e dizer, não, saia daí porque sou eu que cuido. O Senhor falou grandiosamente no meu coração, diversas vezes, só que eu duvidava. Tem essa palavra de Deus tá falando e você tá, não é assim, eu tenho que fazer. E Deus querer ter uma intimidade a mais comigo e eu mesmo me bloqueava.
E depois, quando eu entrei na Maná Church, né? Eu recebi uma palavra, né? Que foi liberada no altar, que eu iria ser missionário, né? E eu não imaginava que eu ia ser missionário. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu queria só me limpar e fazer o trabalho ali no diaconato, né? Eu não achava que eu iria ter uma profundidade. Eu achei que eu poderia ficar no raso, Sim. né? Eu tô aqui, eu tô fazendo alguma coisa pro Senhor, tô vindo na igreja, então tá bom. Chega, esse é os planos dos homens. Mas o plano do Senhor é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Hoje a gente tá como líder, né, da igreja lá de 2 Reais, uma responsabilidade muito grande, mas aquele que deu, ele é fiel para cumprir, né? E nesse processo que eu recebi essa palavra, que eu ia ser missionário com a minha esposa, eu comecei a ficar no desespero, porque eu achava que o negócio ia ser imediato, né? Eu recebi a mensagem agora sem conhecimento, né? Final de Já, semana não, vou, agora, né? amanhã eu tomo correndo, vamos pra onde? É pra África, já começa a imaginar outro país, vamos Arruma a embora. bolsa, mulher. Já arruma a bolsa, mulher, ué, não, essa aqui não dá pra ir, né? E a gente já fica naquela expectativa, né? Por causa da ansiedade, já começa, não, pra onde é que eu vou? E o Senhor, ele começou a falar comigo de uma maneira como eu nunca tinha ouvido. Mas mesmo assim, eu tava muito raso. Muito raso. Eu queria me aprofundar, eu comecei a querer me amadurecer mais, mas eu tava muito raso. E eu me lembro que uma das preocupações minha era com a minha família, meu pai, meu irmão. Meu irmão tava sem querer ir pra igreja, né? Magoado com as coisas que aconteceu no passado. Meu pai é aquele famoso Raimundo, né? Que era um pé na igreja e outro no mundo, né? Também estava afastado, né? Tava na bebedeira, afastado do caminho do Senhor, fazendo aquilo que não agrada, né? E eu ficava preocupado. Falei, cara, eu tenho um amor muito grande. Eu tava naquela paixão, o primeiro amor com Cristo, né? Falei, eu vou pra onde Deus me mandar, meu irmão. Jesus apontar, eu tô indo, depois eu pergunto. E eu falei, poxa, como é que eles vão ficar? Aí eu fui numa vigília, né? E com o coração assim muito apertado, comecei a orar. E comecei a entregar no Senhor. Eu falei, ó, Senhor, o Senhor me chamou. Agora, como é que eu vou se a minha família estiver afastada, longe do caminho do Senhor? Como é que vai ser deles? Como é que eu vou ficar lá, né? E eu me lembro que na oração eu falei, olha, Senhor, eis-me aqui como Isaías, né? Faz aí, Senhor, o que o Senhor quiser comigo, mas me ajuda a restaurar eles, para que eu possa ir tranquilo, né? E eu me lembro que a nossa pastora, ela na hora que eu tava assim orando, ela falou, irmãos, olha só um minuto. Presta atenção no que vocês estão pedindo, porque Deus vai fazer. E eu olhei assim e falei, caraca. Mas eu descansei no Senhor. Eu comecei a confiar mais nele, né? A minha empresa, eu tinha que sempre estar de dentro. O Senhor me mostrou que eu só precisava confiar nele. Eu comecei a confiar nele e comecei a ir muito menos para minha empresa e eu comecei a vender bem mais. Eu não quase ia, deixava a administração minha, né, Sim. dos meninos tudo certinho, mas eu comecei a ter tempo que eu não tinha. Se Comecei a dedicar mais ao viver, Senhor, né? comecei a me dedicar mais pro Senhor e comecei a confiar, uma coisa que eu não largava a minha empresa. E eu falei, Senhor, é tua. E tudo que acontecia de errado, até os meninos falam assim, rapaz, fica meio cismado. Porque eu falava, meus amigos, quando a gente ia orar de manhã, dizer, olha, essa empresa é consagrada ao Senhor. Né? Eu não tô aqui, mas eu não quero coisas do mundo aqui dentro. Eu não quero desrespeito com o Senhor, porque essa empresa não é minha. Eu só tomo conta que é dele. E até os meninos assim riem bastante, falam assim, rapaz, o seu Deus é demais, porque o cara falta, conta uma mentira. Daqui a pouco o pessoal mostra o story, traz outro, me bloqueia todo mundo. Daqui a pouco a pessoa vem aqui onde o cara tá. Assim, pô. Olha, fulano pegou, não veio. Falou que tava passando mal. Daqui a pouco chega, é mentira. E eu não procuro. E a verdade vem. Porque quem toma conta é o Senhor. Mas assim, quando eu recebi essa promessa, né, de ser missionário, eu entreguei a minha família pro Senhor. Na vigília, eu falei, Senhor, tá contigo. Né? E eu queria até deixar uma palavra aqui que pra mim foi uma bússola assim do Senhor, né? Para aqueles que estão às vezes desacreditando do seu chamado, do seu propósito, que às vezes acha, como eu achei, eu tava cego, eu tava surdo, que achava que as coisas não iriam acontecer mais comigo, porque eu estava errado, porque eu estava com pecado, eu achava que as promessas do Senhor não iriam se cumprir. E assim, por que eu tô trazendo essa parte de promessas? Porque para ser realizado um propósito na nossa vida, nós temos que passar pelo deserto, nós temos que ser provado. Para a gente ter intimidade com Deus, a gente vai passar pelo deserto.
Para Deus lapidar a gente vai passar pelo processo. Só que a gente tem que se apegar em algo. E eu me apeguei na palavra do Senhor. Eu comecei a ver, meu Deus, se eu tô buscando mais profundidade, intimidade contigo, por que eu acho que essas coisas não vão acontecer? Que elas já foram liberadas. E comecei a entender, porque quando Deus libera uma palavra na tua vida hoje, é porque ele já viu isso acontecendo. Como José, como todos os outros profetas, como Moisés, foi liberado algo na infância e Deus já estava já com aquilo já terminado, né? E a gente fica brigando porque não E às enxerga. vezes acontece até exatamente isso que aconteceu com José, as pessoas tentam parar aquele Isso, propósito que o Senhor tem colocado, né? isso. E até tava conversando com o irmão essa semana, o único que pode sabotar o propósito que Deus tem na nossa vida é a gente mesmo. É. A gente deve dar as costas e dizer, não quero, né? Desacreditar. Isso. Porque assim, o processo, muitas das vezes por ele ser doloroso, tem muita gente que se paralisa. O medo, em algumas pessoas, em vez da pessoa correr, faz a pessoa paralisar. E quando paralisa, o diabo ganha, porque você não avança, né? Então, quando a gente está passando num processo, a gente tem que avançar, a gente tem que ter fé. E eu levei essa palavra, né, que foi uma bússola para mim. Porque eu falei, eu tenho que me apegar na promessa do Senhor. Se a palavra foi liberada no altar, é porque ela tem autoridade de Deus para minha vida. Então, independente do que venha acontecer, eu vou estar com Deus, vou estar com Jesus. E a palavra que eu queria deixar aqui está em Josué 21:45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, né? E também tem números, né? Deixa eu ver aqui. Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Porventura ele diria e não se cumpriria, né? E essas palavras começaram a ecoar-se no meu coração porque falava, cara, se a palavra de Deus não volta atrás. Eu, quando era criança, quando foi liberada algo para mim, isso vai se cumprir. Então eu comecei a me posicionar. Eu nunca imaginava eu pregando, meu Deus do céu, eu com o microfone, eu me apresentando, assim. Desde criança, eu fazia o trabalho e falava assim, não, apresenta você. Eu faço, mas eu não apresentar, eu não gostava, nunca gostei. Né? A gente dá aquele nervoso, começa logo a gaguejar. Olha, eu corria de apresentação. Eu corria. Na igreja batista, eu ficava apavorado quando falava que eu tinha que apresentar algo, tinha que estar lendo. Era uma coisa que eu nunca imaginaria. Hoje, eu sabendo da responsabilidade, da honra que é, e hoje eu tenho amor no meu coração para fazer isso. E aquilo que o Senhor nos trata, né? Que eu nunca imaginaria fazer vídeo, né? Ter um canal no YouTube. Eu disse, oxi, negócio de câmera, meu irmão. Eu tô longe disso aí, sabe? Olha aqui onde a gente tá. Verdade, verdade. E assim, porque pra gente alinhar aqui, né? Porque é muita, assim, o meu testemunho é muito grande, né? Vou tentar abreviar, assim, algumas coisas em algumas partes. Para mostrar, para vocês terem um entendimento que o processo, ele faz parte do propósito de Deus. E que todo o tratamento que nós passamos, quando nós temos fé, isso vai nos fortalecer e fazer nos crescermos, né? Porque assim, você foi curado porque você teve ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Eu não tinha. Eu até ouvia, mas eu achava, isso é coisa da minha cabeça. Deus não tá mandando fazer isso. E Deus hoje quer levantar um exército de pessoas que tenha ouvido a palavra dele. Entendeu? Porque muita gente Deus fala, mas as pessoas não estão nem aí, não se movem. Então Deus quer fazer o quê? Pegar pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo para poder ser uma ferramenta para ser trabalhada. Eu hoje só consigo ser uma ferramenta para o Senhor Jesus porque eu comecei a passar pelo processo de lapidação para eu conseguir ouvir a voz do Espírito Santo e saber que absolutamente é Ele, né? E começou assim o meu processo. Depois que eu fiz essa oração lá na igreja, entreguei o Senhor à minha família, eu comecei a passar mal uma semana depois, né? Tive zika, né? Logo depois da vacina que eu tomei de Covid. E eu comecei a caminhar para uma doença, rodei todos assim, todos não, né? Mas bastantes hospitais aqui, faziam vários exames comigo. Eu sofri muito. E todo mundo dizia que eu não tinha nada. E eu começando com as inflamações nas articulações, perdendo força. Eu ia no médico, o médico olhava assim, você não tem nada, suas taxas são tudo boas. E eu já desesperado, cheio de dor, chorando.
agoniado. E teve assim, os primeiros dias que eu me acabei de chorar. Era uma dor muito grande. E eu falava, meu Deus, esses médicos estão dizendo que eu não tenho nada. Será que eu tô ficando maluco? Será que eu tô enlouquecendo? Mas por que que eu tô sofrendo tanto e tá dando tudo que eu não tô? As pessoas estão achando até que eu tô mentindo. Porque eu tô dizendo que eu tô mal. Chego pra minha esposa, mas pai, o exame, o médico falou que você não tem nada. Ah, tá fazendo drama, né? Que homem, às vezes sempre foi aquele, É. vamos se dizer, o charminho, né? Tá com uma dorzinha Doença ali, emocional, uma coisa assim, isso. né? E eu comecei a me desesperar e eu comecei a chorar, chorar. Só que eu lembrei que tinha um propósito na minha vida. E que independente do que acontecesse, era um momento de eu ser como Jó, ser provado a minha fé. Que independente do que fosse acontecer, se eu estivesse com Jesus, tudo ia dar certo na minha vida. Independente do caminho. Eu tinha uma promessa que foi liberada no altar. Eu tinha uma promessa quando eu era criança, né? A minha primeira cicatriz, o que me marcou, né? Porque eu podia estar hoje e não estar aqui, né? Como muitas e muitas pessoas morreram. Outra coisa, a doença, quando eu tive a meningite, os médicos falaram que não tinha como para ficar com sequela, e eu não fiquei com sequela nenhuma. E ainda naquela época, quando eu saí do hospital, ainda tive pneumonia nos 2 pulmões, de tanto tempo que eu passei na maca. E naquela época, né, tô com 37 anos hoje, naquela época a pneumonia matava também. Eu nem levo a pneumonia, né, mais a meningite. E assim, o Senhor me curou e me fortaleceu. E eu comecei a juntar e falei, não, independente do que for acontecer, olha a vida de Jó. Olha também o que Jesus sofreu. Cara, vou passar por um processo, mas é um processo para eu crescer em Cristo. Então, eu comecei a me tranquilizar e continuei procurando tratamento. Orava, botava a mão, se eu for da tua vontade, vou dormir, amanhã eu vou acordar. E comecei a orar à noite. Quando eu acordava deitado, falava assim, eu tô bom, Deus vai me curar. Quando eu ia levantar, pior do que eu tava. Eu falei, eita, então Deus quer que eu fique. Porque se ele quisesse, eu tenho fé, eu tô orando para ser curado, né? Mas não foi. Então, amém, vamos dar um passo de cada vez. E teve um rapaz que era presbítero na Maná, né? Que era o Darikson. Ele, numa confraternização, né? A gente conversando. Eu nunca imaginei, meu irmão. Ele contando o testemunho dele, que há 9 anos atrás, né? Que ele teve essa síndrome de Guillain-Barré e que ele quase morreu. Parou, foi entubado, o olho dele parou, tem as fotos, tudo. E eu, beleza, só que é uma doença raríssima. Nunca imaginaria na minha vida que eu e ele estaria ali pertinho. 2 pessoas raras, vamos se dizer. 2 sobreviventes. 2 sobreviventes, né? E quando eu comecei a procurar tratamento, não consegui ir nos hospitais, passei muito tempo nas filas, né? Quando o pessoal da igreja, né, foi me visitar, né, orar por mim, ele viu que eu tava perdendo meu movimento. É uma coisa bem óbvia. Quem teve síndrome de Guillain-Barré, só pela pessoa andar, a pessoa já sabe. Porque é uma coisa que a pessoa fica puxando o movimento da onde não tem. Porque você começa a perder o comando do seu corpo. Porque essa síndrome é os anticorpos atacando o sistema nervoso. E o meu foi causado pela vacina da Covid que eu tomei. E junto também poderia ser também Com a Zika? com a Zika que eu tive junto. Teve as duas juntinhas, né? Então, assim, as duas, ela dá essa síndrome de Guillain-Barré, né? E ele me viu e falou, corre para o hospital. Eu fiquei 2 dias na UPA também sofrendo, não conseguia tratamento. O pessoal não me escrevia para eu ser transferido, porque agora você vai para a UPA para ser transferido. Eu passei 2 dias sem alimentação. É claro que o pessoal trazia para mim, mas lá dentro não tinha alimentação, não tinha banho, não tinha nada. Eu comecei a perder meu movimento, caí, bati com a cabeça na parede. A minha mulher se apavorou, começou a chorar, porque eu sabia, eu sou mais forte. Se eu cair, ela cai muito pior que eu. Então eu tinha que me manter firme, por mais que o processo fosse comigo. E eu sabia também de outra coisa, que eu precisava muito dela. Então eu não poderia apavorá-la, né? Eu sabia que eu tava com a minha fé lá em cima. Mas eu sabia que eu conhecendo minha mulher por ser mais sensível, se eu me desestruturasse, ela ia se afundar e ela não ia poder estar comigo, né? E ela me agarrou tal na hora que eu bati com a cabeça. E ela muito nervosa e eu falei com ela, ó, calma, né? Lembra que a gente tem uma promessa? O Senhor não falou que nós dois não seríamos missionários? Então, meu filho, vai acontecer. Ele não falou que iria você sozinha ou eu. Eu nem até brinquei com ela, falei assim, e nem falou que você ia me levar uma caixinha, mais cinza, alguma coisa assim, com você fazendo missão. Então, pode esperar, porque a gente vai sair bem. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que me espera, mas eu tô com Jesus e não abro. E aconteceu que eu fui pro Hospital Metropolitano,
ainda começou tudo dando errado. Furava várias vezes a minha veia, muita dor, e eu comecei a parar de me mexer. Comecei logo quando entrei, né, já a usar fralda. Olha o constrangimento. Passei muito constrangimento porque, assim, você cheio de dor, você já perdeu seus movimentos. As pessoas me pegaram, me levaram pra uma sala, tiraram minha roupa, botaram fralda, até minha esposa chegar. E numa sala com um monte de gente, você, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Porque você não conhece. Hoje, se eu for para um hospital, tiver acamado, eu já sei como é que é o procedimento. Só que na época eu não sabia, né? Tem vários procedimentos que eles fazem quando você chega. E eu falei, meu Deus, eu não sei o que que é, pai, mas eu tô com o senhor, não vou me abalar. E eu fiquei na cama, graças a Deus, assim, o senhor me deu força. Todos os psicólogos, todo mundo que vinha pra querer me acudir, porque é muito difícil uma pessoa sadia, que pratica esporte, que tem uma vida ativa, meu irmão, não é fácil. Eu entendo as pessoas quando estão no leito, né? É muito difícil. É um momento que, cara, é você e Deus. Porque todo mundo chega pra você ali como você tivesse pra morrer, pô. Os psicólogos chegavam, né, rapaz, tadinho, tão novo. É difícil. O jeito que ele tá é complicado. E as outras pessoas, né, que não tem entendimento. Tinha gente que chegava pra minha esposa e dizia que eu ia morrer. Eu falei, vai morrer, pô. Não, isso aí não volta mais, não. Se voltar de cadeira de roda. Imagina a cabeça da minha esposa. E eu apavorado ali, mas ao mesmo tempo que batia a dor, que batia o sofrimento, eu lembrava que a minha promessa, que eu tava com Jesus. E que dependesse de como iria me machucar, mas eu tava com Jesus. E a voz do Espírito Santo que você ouviu, eu nunca tinha ouvido tão forte na minha vida como eu ouvi naquele hospital. Porque eu tenho esse entendimento pra mim, que Deus teve que me paralisar pra eu poder ouvir a voz dele. Porque eu acho que tem gente que às vezes é muito elétrica, né? Que gente que às vezes quer sempre resolver as coisas por conta própria. Eu era uma dessas. E o Senhor me tratou. Porque não era no que eu era bom que ele iria assim, me tirar o melhor. Pelo contrário, era no que eu era ruim, né? E o Senhor paralisou todo o meu corpo. E eu me lembro que eu orava muito, 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 muito no hospital. Eu lembrava das ministrações do pastor Jairo, que a gente tinha que ser luz, que a gente tinha que ser transformar o local onde a gente estivesse. Que a gente não aceitasse, Independente de onde seja, né? dependente de onde seja, que for num presídio, que for no hospital, que for numa cama, numa cadeira de roda, onde você estiver, você tem que ser diferença. Você tem que ser luz. E eu nunca tinha ouvido assim o Senhor falar comigo tão forte. E chegou um dia, eu orava pelas pessoas, eu orava pra mim. A minha doença cada vez mais era mais e mais grave, porque eu entrei no dia 24 de dezembro de 2021. E final de ano, eu passei mais 5 dias, foi 6, acho que foi 6 dias pra medicação chegar. Porque no final de ano ninguém fez os exames. Eu quando cheguei fiz o líquido da coluna. Eles têm que esperar o exame ficar pronto para poder mandar fazer a vacina, que é a imunoglobulina humana. É uma vacina que ela mata os anticorpos. Aí o seu corpo começa a produzir mais, ela vai lá, mata de novo, até limpar e parar com o ataque no sistema nervoso, né? Se você demora muito para tomar essa vacina, o estrago é tremendo, porque é como se o corpo tivesse morto. O cérebro manda o comando, o corpo não responde, então entende que como se tivesse morrido. O cérebro não vai mandar mais comando porque não existe mais nada, né? E o meu corpo começou a ficar todo paralisado. E eu me lembro que teve um dia que o Senhor falou muito comigo, olha, ora por essas pessoas. E eu orava, como você falou, né? A gente escuta a voz do Espírito Santo. E, e às vezes a gente luta. Eu ouvi ele falar, ora, eu falei, tô orando, pai, abençoa, cura. E ele, ora você com eles. E eu, não, Senhor, eu tô orando, tô orando. E o Senhor falava comigo e eu não queria fazer. Eu achava que eu tava fazendo do meu jeito. Pai, não é pra orar? Então eu vou orar. É a obediência. E você ouvir e ter esse discernimento do que o Espírito Santo tá falando pra você. E eu começava
a orar quietinho na minha. Não queria orar com as pessoas. E o Espírito Santo começou a me apertar meu peito, apertar, e começou uma Orava ali no teu pressão. cantinho e pronto, Eu orava assim, se eu é pra orar por eles, né? Eu vou orar. Porque eu lembrava que aquilo que nós queremos, né? Nós temos que primeiro fazer. Então eu começava a orar pela cura daquelas pessoas, para que o Senhor tivesse compaixão de mim e me curasse. Né? E comecei a orar também pela situação muito difícil que todos estavam passando ali. Meu irmão, o meu quarto parecia um cemitério. Ninguém falava com ninguém. As pessoas, os homens acamados, e as pessoas só se preocupavam com o seu sofrimento, com a sua dor de estar ali. Porque assim, o acamado, meu irmão, ele não tem escolha. Mas a pessoa que está ali do lado tem. E assim, toda a expectativa que a pessoa tem do lado de fora é que a pessoa vai morrer. Porque era pessoas com AVC. Teve um rapaz que caiu do 25º andar, todo quebrado, com as mãos todas pro alto, engessado tudo o corpo, cheio de lesões. Teve um rapaz, quando eu cheguei, que morreu porque tava com tumor no cérebro e no pulmão, né? O outro todo cheio de problemas já pra morrer. E as pessoas que estão ali, os acompanhantes, eles ficam num sofrimento muito, muito, muito grande. Não é só quem tá acamado. E o Senhor começou a falar: ora, decreta cura por eles. Junta eles e ora. E eu, Senhor, eu tô orando. Senhor, eu tô orando. Não, meu filho, não quero isso não. E ele me agoniou tanto que eu até falo que eu tava quase tendo um troço. Aí eu chamei minha esposa e falei: Elaine, pelo amor de Deus, chama o pessoal, todo mundo aí, porque o Senhor tá mandando eu orar. E ela: Diogo, sério? Eu, sério, Elaine, pelo amor de Deus, chama todo mundo. Pergunta se o pessoal aceita uma oração. E eu não conseguia mais me mover sozinho. Ela me colocou ainda sentado, porque ainda eu conseguia ficar um pouquinho sentado, ela me segurando. E nesse dia eu fiz a oração sentado na cama. E todo mundo que estava, enfermeiro, os médicos, que estava próximo, e os acompanhantes, né, e as pessoas ficaram acamadas, né? E o Senhor, meu irmão, olha, uma pressão tão grande no peito, que quando eu comecei a orar, eu já não me lembro de nada. Não me lembro. E até gosto disso, porque eu tenho a certeza que não é nada feito pelo homem, né? Quando você sabe que o agir é de Deus. Eu só sei que eu fechei o olho. E o Espírito Santo começou a falar. Quando eu abri meu olho, eu tive a certeza que o Senhor tinha me usado. Por mais que aquilo, meu cenário ali era de dor, de sofrimento, eu comecei a ficar muito feliz. Eu olhei para as pessoas, todo mundo chorando. Eu falei: gente, o que foi isso? E as pessoas choravam, um abraçava o outro, segurava e chorando. A minha esposa soluçava. E eu falava: Elaine, o que aconteceu? O que eu falei? Ela: Diogo, eu sei que não foi você. Palavra nenhuma. É que você fala no dia a dia ou na sua oração, que eu escuto. Eu tenho certeza que foi o Senhor que falou aqui pra gente. E todo mundo começou a chorar e foi um mover no meu quarto tão grande. As pessoas já começaram a melhorar um pouco umas com as outras. E no outro dia, eu já não me mexia mais, eu tava só deitado mesmo, não tinha como ninguém me levantar, me mexer, né? Só assim, né, pra tomar banho, que aí me carregavam, né, botava na cadeira de roda. Mas o Senhor também me apertou e falou: olha, ora, libera a cura. E a mesma coisa, só que eu já fui mais fácil, eu não lutei. Quando eu vi, eu falei: eu sei que é o Senhor que tá falando. Eu já falei: Elaine, chama o pessoal. Diogo, você não consegue ficar levantando, tarde, me levantava igual um macarrão. Me levantava, eu caía. Ou pra frente, ou pra um lado, pra onde apontasse eu caía, né? Então ela me colocou deitado, inclinou um pouco a cadeira. As pessoas reuniram assim em volta da maca, né? E eu comecei a orar. Só que a mesma coisa. Quando eu comecei a orar, não fui eu. Era o Senhor através de mim. E todas as pessoas que estavam lá saíram chorando, impactadas. E o meu quarto, de um lugar que era um cenário, que parecia um cemitério, se tornou um lugar de paz. O lugar onde eu tinha certeza que o Espírito Santo começou a habitar. E todo aquele espírito de enfermidade, espírito de morte, espírito de dor, aflição que estava ali foi embora, mesmo. O meu quarto, hoje eu tenho saudade, acredita? Dos momentos que eu tive naquele quarto. Porque eu sei que eu me aproximei muito de Deus. E eu vi o mover do Senhor. E é uma coisa que me deixou muito apaixonado. Ver o mover dele. Mas primeiro, eu tive que passar no processo para poder ouvir o que eu não ouvia. E deixar Deus estar à frente de tudo o que eu for fazer. Porque antes eu queria me antecipar. E o Senhor me ensinou. E depois que ele fez esse mover todo,
né, no meu quarto virou um paraíso, todo mundo começou assim, um se preocupar com o outro, e conversava, e colocava louvor aqui, eu botava louvor de um lado, outro botava louvor do outro, né? Aí, olha, virou uma paz, virou uma família, aonde não, é um cenário, meu irmão, que você não tinha expectativa nenhuma, as pessoas só imaginando na morte. E Eliabe, todo mundo que tava lá comigo saiu primeiro que eu. O rapaz que tava todo quebrado, todos os ossos. O pessoal falava assim: olha, ele tá fazendo a cirurgia, não tem inflamação, não tem nada. Tudo tá saindo perfeito. Não teve um procedimento errado. Todo mundo esperava, cirurgia de coluna, de fêmur. Ele se quebrou todo. E tava numa situação que não tava boa. Daqui a pouco, depois a palavra que o Senhor liberou, começou a mover. O outro senhor que tinha um AVC, 2 AVC de um lado, começou a melhorar. O outro que tava do outro lado começou a melhorar. Eu sei que eu fui o último a sair do meu quarto. Todo mundo foi embora e me deixou. E eu falava com a minha esposa, falei, cara, que experiência maravilhosa. A gente, quando é crente, né? A gente é meio doido, né? Você passa por uma aflição dessa toda e você, cara, você tá feliz no meio da tempestade. É isso que Deus quer deixar pra gente. E uma das coisas que me mostrou o que o Senhor queria fazer através da minha vida, uma que ele teve a compaixão de mim, porque como eu fiquei muito tempo sem tomar remédio, eu tinha muito medo de pegar nessa parte meio de baixo, senão ia ser entubado, pode parar o coração, ataque cardíaco, pulmonar, tudo. E eu orei muito nesse dia. Eu tava com a minha barriga muito inchada, muito dolorida, e eu falava, meu Deus, eu vou piorar. Mas eu fiz uma oração que eu costumo falar, uma oração sincera. Senhor, até aqui eu aguentei, pra frente eu não aguento mais. Eu não tenho mais condição de aguentar mais dor. Eu vim aqui com o Senhor e vou, se o Senhor quiser me levar pra qualquer lugar, mas eu não aguento mais. Eu cheguei a esse ápice assim de não aguentar tanta dor. Eu passei, foi uns 6 a 7 dias, Eliabe, sem dormir. Porque a dor era tão grande que quando eu deitava, até o cobertor, quando eu colocava em cima de mim, doía. Minha pele toda inflamada. A noite toda não era só sofrimento pra mim. Era pra minha esposa, o meu irmão quando ficou lá. Porque eu deitava, daqui a pouco, ai, os ossos começavam a doer. Eu pedia pra me virar. Aí me virava. Quando eu virava, batia um pé no outro, ai, tá doendo, vira. E a pressão no pé, às vezes era tão grande que eu acho que o sangue não circulava direito. Aí tinha que fazer massagem, aí daqui a pouco eu ia deitar, eu querendo dormir não conseguia. A injeção que eu tomava, né, a ampola, ela vinha congelada. Agora imagina, eu só podia tomar ela à noite, na madrugada. Imagina, você cheio de dor, num lugar com ar-condicionado alto, assim, congelante, tomando aquele negócio congelado na veia. Meu irmão, meu corpo era gelo. A dor potencializava, né? E eu naquela dor, naquele sofrimento, cara, foi umas 6 a 7 noites que eu não dormia. Era só dor. Era só dor o tempo todo. Minha musculatura foi toda embora. E, cara, o Senhor poupou. O pior que seria que pegar na minha parte da minha barriga, né? E o interessante é como o Senhor faz com aqueles, né, que utilizam da medicina, do conhecimento humano, né? Porque o Senhor, ele é totalmente oposto do que o mundo aprende e do que o mundo ensina. E teve um chefe dos neuro que ele veio pegar o meu relatório, já esperando assim, que quando ele saiu no outro dia, eu tava com muita dores na parte da minha barriga, né? Então a tendência era piorar, que eu não tinha, tava começando a tomar a primeira ampola, né? E quando ele chegou já esperando o pior, ele falou assim, meu irmão, eu gosto muito de ver quando a medicina ela é contrariada. Eu gosto muito. E eu sorri, ele, por quê? Ele, não, porque não tem explicação. E uma coisa bem interessante, eu tava totalmente imóvel. Quando eu acordei, esse braço direito meu foi o primeiro que eu perdi os movimentos, perdi a musculatura. Mas quando eu acordei com ele assim no rosto. Você imagina, né? Eu sem sistema nervoso pra mandar o comando. Uhum. Minha mão tava aqui no rosto. Meu irmão falou, sua mão mexeu. E eu não tinha comando. Continência já. Não tinha movimento, né? E assim, o senhor devagarzinho começou a voltar os meus movimentos. Só que, quando eu saí no hospital, não tinha previsão de quando eu ia andar, o que eu ia fazer. O meu eletromiografia disse que eu tava com múltiplas lesões no meu corpo inteiro. Não tinha condição de eu andar nem tão cedo. O máximo era de 8 meses a 1 ano e 6 meses para eu começar com meus movimentos, né? Para começar a andar. E eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Porque a minha vida serviu de um testemunho. Porque toda medicina, toda pessoa que às vezes não acreditava em Deus, que não tinha uma expectativa que o milagre, como você falou, lá de trás, acontece hoje,
o Senhor veio quebrando esses paradigmas. Ele me levou para as fisioterapia. O pessoal olhava assim, esse é o seu diagnóstico? Rapaz, você já tá começando a mexer aqui, você já tá começando a mexer do outro lado. Tudo acontecendo muito rápido, né? Muito rápido. Ó, em 3 meses, eu tava no andajá. Eu comecei a ficar na cadeira de roda, comecei a fazer exercício. Falei, Senhor, eu vou passar 15 dias nessa cadeira de roda. 15 dias eu vou ficar na cadeira de roda. 15 dias eu vou fazer. E eu comecei a fazer propósito com o Senhor. E foi, com 15 dias eu comecei a sair, né? E todos os médicos onde eu ia, os caras falavam assim, não tem como. Você tá com múltiplas lesões no seu corpo inteiro, nos nervos. E você tá andando. E você tá com força aqui, você tá com força lá, porque tava parado realmente, não tava me mexendo. E médicos queriam me examinar, teve médicos de querer pegar os meus exames para querer que me estudar, para querer que eu ficasse na fisioterapia dele para ver qual foi a real síndrome de Guillain-Barré que eu tive e por que que eu tava totalmente muito mais adiantado do que todos os pacientes. Porque todos chegam lá sem força, chegam lá de cadeira de roda, e é um processo muito grande para renovar. E eu já, anos, né? eu já cheguei diante da já descendo para a parte da piscina fazer os exercícios, eu descendo segurando. Aí o pessoal fala assim: não, meu irmão, mas o que é isso? Eu dizia, meu amigo, é Jesus, você conhece ele? É Jesus. E uma coisa bem interessante, que a gente vê o que o Senhor faz através de quando a gente começa a se posicionar. Na primeira fisioterapia que eu fui fazer, eu contei meu testemunho, né, pro pessoal que tava fazendo, e todo mundo queria saber como é que eu tive tanta força. Como é que eu não tava desesperado. Eu ainda tava feliz, né? Porque, Eliabe, é uma coisa muito difícil. Você controlar os olhares. Hoje você tá aí sadio, hoje você tá bem. Imagina você perder todo o seu movimento. Eu perdi mais ou menos de 12 a 15 quilos da minha musculatura. Eliabe, você fica todo troncho. Você... o meu corpo todo, não sei se você lembra, era igual um macarrão, pô. Tentava me levantar e eu assim, sem coisa, caía. Do outro lado, quando eu fui pra igreja pela primeira vez, meu irmão, eu tava louco, querendo cultuar o Senhor. Porque nesse processo que eu passei, quando eu tava no hospital e teve essa oração e se mover tudo do Senhor, o Senhor restaurou minha família. O Senhor restaurou a minha casa. E não fui eu que fui lá falar com eles, não. Foi o Espírito Santo que foi. Enquanto eu tava lá orando, cumprindo aquilo que o Senhor colocou pra eu fazer, o Senhor cuidou do meu pai, que me ligou dizendo que ia parar de beber. O Senhor cuidou do meu irmão, que ele me ligou e falou que ele ia começar a caminhar comigo para a igreja. A minha sogra, que era de outra religião, ela no culto que eu tava orando deitado, ela foi no culto das 5 horas. Todo mundo começou a mandar foto dela dizendo, olha, sua mãe aceitou Jesus. E a gente tinha até uma preocupação muito grande, né? De como a gente ia evangelizar ela, né? E você vê que quando a gente começa a se posicionar, o Senhor ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Deus foi tão perfeito em tudo que a minha sogra, ela veio passar férias de 1 mês. E da outra vez ela não tinha vindo, né? A minha sogra, quando ela chegou, eu comecei a passar mal. Foi a minha esposa comigo no hospital, né? E ela tomando conta dos meus filhos em casa, né? A gente não tinha uma pessoa para poder fazer isso. E quando ela chegou, ela já entrou na parte do meu processo. Porque pelo menos eu e a minha esposa pôde ficar tranquilo, porque a minha casa estava cuidada. Sim. Né? Você vê como é que o cuidado de Deus, né? Que eu podia ter essa doença no momento que não ia ter ninguém. Né? Os filhos para levar para a escola, essas coisas. E ela chegou e eu comecei a entrar no processo. Quando ela foi, eu já tava começando a me mexer algumas coisas, né? E assim, é muito bom a gente ter a oportunidade assim de contar esses testemunhos, né, para que a fé das pessoas seja edificada no Senhor. Eu começava a ficar pensando, Senhor, eu já entendi, o Senhor me usou ali, o Senhor me usou aqui, mas e aí, acabou isso? E o Senhor dizia, não, tem mais. Na primeira fisioterapia onde eu fui fazer, eu fui conversar com uma moça e não existe coincidência, existe Deus, né? O pai dela estava 24 anos na cadeira de roda, justamente porque teve síndrome de Guillain-Barré. Né? E quando ela me viu assim, né, eu todo habilitado e tal, eu falei do amor de Jesus, o que Jesus fez por mim, e ela viu que eu não tava batido. Eu tava totalmente assim, meu irmão. É difícil, né, você tá com o seu corpo
todo, vamos se dizer, todo mole, todo torto, como eu te disse, a dificuldade é de você ver como as pessoas estão olhando pra você, né? Você não pode perder o alvo que é Cristo, porque se você for olhar para as pessoas, você se afunda, né? Muitas pessoas olhavam com amor, outras olhavam tipo assim, então, essa aqui já era, pô. E até, assim, quando eu comecei, né, a ir pra igreja, foi meio difícil, porque muita gente, assim, olhando, algumas pessoas, né, com olhares positivos, outros com olhares negativos, porque não entende o processo que você tá passando. Gente, por que que tá acontecendo com ele? Por que que ele tá assim? Né, a primeira coisa para uma pessoa, vamos se dizer assim, imatura na fé, às vezes dizer, será que o cara pecou? Será que ele tá ali porque ele errou? O que que ele fez de errado? Ele não, ele tá pagando o que ele fez, né? Agora é a sentença dele. Só que é uma coisa maravilhosa, é o processo de Deus. Porque diante aos homens, às vezes é uma punição, e diante a Deus é um processo que te leva a uma sensibilidade espiritual, né? E eu comecei a romper essas barreiras, né? Da visão das pessoas acharem que de repente ali você já era, que a sua história acabou, né? Eu, como você, né, gosto muito assim de jogar bola, né? Praticar esporte. E pessoas falam assim, eita, não volta mais não, né? Não sabe que o Senhor restaurou, né? Hoje eu jogo bola, eu brinco com vocês. No começo foi muito difícil, que eu não conseguia levantar o pé, né? Mas o Senhor estava restaurando, né? E todo lugar onde o Senhor me levou foi para edificar vidas, através do que Ele fez na minha vida. E essa moça, né, que foi a primeira que eu comecei a fazer fisioterapia, eu mudei de lugar. Num dia que eu tava triste, Senhor, eu tô com muita dor ainda, fui numa fisioterapia, fui em outra, eu tô dando seu testemunho, psicólogos vêm conversando comigo e começar a plantar sementes, né? Todo mundo que parava comigo, né, na Defal, e eu lançando sementes. E eu falei, Senhor, parece que eu tô olhando e eu não tô vendo ninguém se converter, pai. Porque assim, uma coisa que queima no meu coração é as vidas. É você olhar, meu Deus, eu tô. Aquela pessoa que eu evangelizei aceitou a Jesus. Aquela pessoa que eu evangelizei, poxa, tá se batizando. Meu irmão, é uma honra, é um prazer muito grande, é uma felicidade, né? E eu tava num processo na minha vida que eu falei, Senhor, é tanta dor, é tanto peso. E pai, não tô vendo. Tipo assim, não tô vendo ninguém vindo pra igreja. Eu chamei várias pessoas. E Deus é tão bom, Ele cuida da gente, cara. Ele sabe tudo, o tempinho certinho de cada coisa acontecer. A gente que é muito imediatista, né? Quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E nesse dia na igreja, interessante que eu tava em pé. E assim, 8 meses, né, depois que eu tive a síndrome. E eu em pé tirando serviço no diaconato. E veio uma moça, né? Sem máscara, eu só conhecia ela com a máscara. E ela dizia, olha, Diogo, tudo bom? Como é que você tá? Você lembra de mim? E eu olhei assim, eu falei, essa voz é familiar, mas eu não me lembro. E como eu também tenho uma família muito grande, né? Falei, eu não vou falar um nome estranho porque pode ser que a pessoa fique chateada, né? É. Eu falei, não, tentei arriscar, não, falei, não vou arriscar não me lembro, né? Aí ela pegou e falou assim, olha, eu sou a moça tal da fisioterapia, lá que você fez. Aí eu lembrei, falei, nossa, tal. E assim, resumindo, né? O que que ela me disse? Que quando eu passei lá, que eu fiz as fisioterapia, logo depois que eu saí, ela começou a ir pra igreja. E ela tá firme até hoje. Ela tá firme até hoje. E assim, cara, minha família, o que Deus fez? Uma vida pro Senhor, uma alma, já valeu a pena do processo. Através do teu testemunho, né? Exatamente. Passou. Entendeu? Ela começou a ver porque, de repente, no processo que ela passou com o pai dela, de repente, não tinha uma orientação do Senhor, né? De força, de ânimo. E como você disse em relação à moça no hospital, eu comecei a me tratar na Defal. Comecei a se reunir, né, com os psicólogos, o pessoal sempre contando testemunho. E foi até uma coisa assim que eu falava, caraca, o Senhor tá me usando, porque me deu ousadia. Porque eu não fazia isso. Aí sentava, fazia uma roda e começava a falar o testemunho e geralmente sempre parava pra mim. A psicóloga já falava pra mim, né? Porque todo mundo tinha um probleminha e tava entregue. E eu, glória a Deus, porque eu tô passando por isso é uma fase, vamos melhorar e vamos junto. E o pessoal ficava assim, meu irmão, o que esse cara tem? Aí quando eu ia sair, eu todo troncho, todo torto. E o pessoal, meu irmão, esse cara deve ser louco, velho. Não é possível. E ela sempre colocava, por quê? O Senhor me usava, não era eu. E ali pessoas choravam, pessoas se sensibilizavam, pessoas chegavam e falavam, caraca, só Jesus mesmo. Pô, seu processo, como é que tá o seu exame?
Tá assim. Não, rapaz, e aí você tá em pé? Não, poxa, é diferente. Olha, tem pessoas hoje que às vezes tá com uma pequena dificuldade e tá entregue, cara. Tem pessoas que às vezes é como o Senhor Jesus deixa, né? É um cisco e a pessoa coloca uma trave no olho. As pessoas têm poder de potencializar um problema. Se você se mantém de pé, firme em Cristo, meu irmão, pode vir porrada que for, você vai estar em pé. Pode vir o que for, você vai estar ali firme. Mas as pessoas, às vezes, hoje, não é nem a dor física, é a dor, vamos se dizer, mental, É onde espiritual. dá o bloqueio ali, né, mano? Isso, Porque pra você ser curado assim no físico, primeiro você tem que curar a sua mente, verdade. né? E a gente vê isso muito nos dias de hoje. Como a gente tá falando aqui sobre cura, né? É muito bonito seu testemunho. Eu tinha escutado outra vez, mas toda vez que eu escuto, eu sempre vejo algo novo, aprendo algo novo, né, do que Deus tem feito na tua vida. E, meu irmão, a cura em si, né, eu vejo muitas pessoas que deixam de ser curadas hoje porque elas não querem mais mover a sua fé, né? A palavra fala, tudo é possível aquele que crê. E é como até a gente vê assim, eu vejo muito assim, livro de Atos fala, acho que é capítulo 19, sobre Paulo, que muitas vezes o lenço de Paulo, né, as pessoas levavam o lenço de Paulo e botavam sobre as pessoas eram curadas. E eu não acredito que há poder, essa é a minha visão, né? Que não há poder com objetos, com lenço, com essas coisas. Mas eu acho que essas coisas são usadas como objetos em que desperta a fé, né? Eu vejo muitas pessoas que dizem, ó, leva uma água, essa água aqui joga sobre a pessoa que ela vai ser curada. Eu não creio assim que vai ser a água, mas a fé é movida através daquilo. É como isso aqui, eu vou dizer, ó, meu irmão, se você tocar no meu celular aqui, você vai ser curado agora no nome de Jesus. Eu não tô dizendo que é o meu celular que vai curar, mas automaticamente ele vai acionar de alguma forma, você querendo que tocando, você vai ter aquela sua cura, né? Então, a gente muitas das vezes fala assim, gente, mas Uhum, falta em acionar isso também nas pessoas, né? verdade. Porque a gente precisa acionar isso, a fé, porque muitas das pessoas não têm mais esperanças. Eu vejo muito isso, tudo que você relatou hoje sobre hospitais, né, que Deus foi lá e te parou. Eu vejo isso muito claramente na vida das pessoas lá. São pessoas que aqui foram, tava nem aí, meu irmão. Sabe? Pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, pessoas que estavam no caminho do Senhor, mas andando em caminhos errados. E naquele momento específico, estavam tendo um encontro novamente com Deus. Tudo aquilo que Deus pode fazer, tudo aquilo que o Senhor pode vir a ser transformado, tudo aquilo que o Senhor pode vir mudar. Então, assim, essa mensagem que a gente deixou aqui, deixa pra quem tá assistindo aí, é que não perca a esperança, meu irmão. Não acho que a sua cura não tem mais jeito. Tem pessoas que convivem com a doença como algo comum. Tipo assim, isso aqui já faz parte do meu corpo. Eu tenho uma dor de cabeça crônica que é todos os dias. É todos os dias a minha pressão alta. Meu irmão, rejeita isso aí na tua vida, no nome de Jesus, rejeita, não aceita isso. A gente muitas vezes nos conformamos com a dor. É como eu passei anos e anos me conformando com a dor do joelho que eu tinha. Me conformando que eu nunca mais ia poder correr, me conformando que nunca mais ia jogar bola, me conformando que não ia fazer nenhum exercício de impacto, nada disso. Porque o médico já falou que não tem mais jeito, então é isso que foi predestinado na minha vida. E no dia que eu me atrevi em jogar bola, eu me machuquei e o médico tinha razão. Não era pra eu ter jogado bola, era pra eu ter ficado na minha. Verdade, Mas o Senhor, ele tem caminhos diferentes pra nós. O verdade. Senhor, ele não quer paralisar a gente nisso daí, né? Então, há muitas pessoas que hoje estão assistindo a esse podcast aí, tenha certeza, meu irmão, que o Senhor, ele não quer que você venha ter esse sofrimento, o que você está passando, assim como foi na minha vida, assim como foi na vida aqui do presbítero Diogo. O Senhor também pode fazer na tua vida. Agora você precisa, antes de tudo, liberar a tua mente, curar a tua mente, né? Já destravar tudo aquilo que vamos dizer assim, o médico lá atrás já disse que não tinha mais jeito, né? Sabe por quê, Liab? As pessoas se apegam muito à palavra que escuta das pessoas.
palavras de maldição, palavras de bloqueio, palavras de aprisionamento. É verdade. E a pessoa que não tem Jesus, a pessoa se aprisiona. Eu tenho um testemunho de um senhor, né? Ele foi até campeão brasileiro de judô. Você vê como o Senhor, ele nos direciona por lugar exato, perfeito. As coisas de Deus é maravilhosa. Eu na Defal, nesses testemunhos, nessa trocas de experiência, né, com as outras pessoas, eu fiz um amigo muito grande, o Alan, que ele também é cristão, né, e congrega em outra assim, igreja, mas irmão, na fé, é um homem de Deus. E ele pegava, ficava assim, meu irmão, não é possível. Ele me colocou para os pessoal que são estagiários, né, que ele é até professor, e todo mundo falava assim, quanto tempo da Guilherme Barré? Aí me colocou e o estagiário tudo, isso aí deve estar com 1 ano e pouco. Eu com 4 meses, isso aqui tá com quase 2 anos. Recuperação, eu tentando me movimentando, fazendo as coisas. E quando o pessoal falava o tempo que eu tinha, o pessoal não acreditava. Porque a patologia, acho que eles dizem, né? Não é pra estar assim. E eu bem, com fé. Ele falava, meu irmão, a tua fé, velho, é bonita de se ver. E teve um irmão que, que ele trata, que ele teve essa síndrome, né? E ele estava entregue, porque ele não conhecia Jesus. Não conhecia. Ele conhecia o processo dele, a vida dele e como eu, a força de nós temos para lutar. Né? A gente às vezes usa até a palavra lá de Josué, seja forte, corajoso. Mas esquece para pegar a palavra e meditar nela dia e noite. Para que seja bem sucedido. Porque se você for forte e corajoso e você não meditar na palavra de Deus, você vai cair. Você vai não ter êxito naquilo que vai fazer. E esse rapaz, ele teve essa síndrome de Guillain-Barré muito mais grave que eu tive, porque ele teve que fazer algumas transfusões de sangue. Ele teve que, acho que o rim dele parou, teve que ir naquela máquina de hemodiálise, tudo. E todas as pessoas abençoadas, gente, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, por favor, sejam bocas de bênção, não de maldição. O pessoal tem a mania da pessoa estar no processo difícil, doloroso. A pessoa já chega e fala, vai morrer. Coitado. Não volta mais. Eu não sei como as pessoas fazem isso. Tá terminando de derrubar, né? Não já vem logo, mata, cava o buraco. Porque a pessoa tá precisando de apoio, de força. Aí a pessoa chega e já vem condenando. E esse rapaz, algumas pessoas, né, nos médicos, também, meu Deus do céu. É porque, assim, existe uma verdade, mas eu acho que a verdade tem que ser pensada, porque Deus está fazendo milagres, né? Existe, olha, pode ter um risco, mas existe um risco de pessoas que estão, olha eu aqui em pé, eu faço tudo o que eu fazia antes, eu jogo bola, eu pratico outros exercícios, né? Eu tenho minha vida normal de trabalho e coisa que não, pô, pela medicina disse que não era para estar, e tá eu aqui. E esse senhor, ele estava entregue, porque todo mundo chegava para ele dizendo, vai morrer, tá mal, e ele um cara totalmente ativo. Meu irmão, é difícil. É muito doloroso. Muito doloroso o processo. Você pode ser forte o que for, meu irmão. Vai sugar a tua força. Vai sugar. E sem Jesus, você não tem expectativa. E esse homem tava na cama. E esse amigo meu, ele falando comigo pelo WhatsApp, né? Falou, Diogo, eu tô atendendo um rapaz aqui em casa, né? Que ele tá num estado muito mais grave que foi o seu. Muito mais grave. E ele não tá tendo assim, resposta do corpo dele. E todo mundo que chega aqui, eu tento ajudar assim de uma maneira, mas o pessoal, todo mundo vem chegar e dar palavras negativas. E, cara, tá derrubando ele. Tá derrubando. Tanto é que ele nesse processo, ele tava indo fazer outra transfusão de sangue e tal, porque tava parado ainda. E ele falou, poxa, eu contei a ele que você tava fazendo, que você já tava jogando bola. Ele ficou assim olhando, né? E... Conversa desse, né? não é. E aí ficou assim olhando, sem acreditar, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei, fiz uns vídeos falando da palavra de Jesus, né? Como tá lá em João escrito, né? Que no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, né? Jesus venceu o mundo. Então, se ele venceu, nós vamos vencer. E liberei essa palavra para ele. E falei, olha minha vida. Minha vida não é minha vida. A minha vida agora é de Jesus. E se eu tô nele, eu posso vencer qualquer barreira. E outras coisas o Espírito Santo foi direcionando para ele. Gravei o vídeo, mandei para ele, mandei os meus vídeos
que eu tenho na cadeira de roda, fazendo fisioterapia. Tem um exercício que no hospital, né, a gente começa a fazer, que é para mexer o braço, que a gente não consegue, né, o fisioterapeuta faz, né, que você movimenta, porque só tem às vezes força num braço. E eu mandei o vídeo fazendo esse tipo de movimento, que é um exercício, que você não mexia nada. E ele chegou e falou: caraca, meu irmão, eu quero que esse cara tenha. Que é isso aqui, Jesus, ó. Jesus. Eu quero que esse cara tenha. Que força. Passou pela mesma coisa que eu e não se deixou ser abalado. E ele chegou e falou para o fisioterapeuta: cara, eu vou me espelhar como ele fez. Aí eu falei: primeiro, se apega em Jesus. Primeiro, essa aqui é a nossa bolsa. E, cara, ele começou a ter força. Ele fez a outra transfusão que já estava marcada. De lá pra cá, meu irmão, esse homem hoje está andando. O caso dele foi muito mais grave que o meu. Ele não se mexia. Aí ele começou a fazer o mesmo procedimento que eu fazia, ele mandando vídeo pra mim. Depois ele começou, aí eu mostrei, né, eu jogando bola, eu fazendo outras coisas. Ele, poxa, esperança. Ah, esperança. E hoje esse homem tá andando. Ele chegou, fez uns vídeos pra mim agradecendo. Ele falou: poxa, Diogo, a sua palavra que você liberou me deu força. O fisioterapeuta amigo meu falava assim: Diogo, ele coloca o vídeo que você mandou todo dia de manhã pra ficar assistindo. Todo dia de manhã ele escuta a palavra que você liberou sobre a vida. Todo dia de manhã, antes de fazer os exercícios, ele pega e começou a utilizar a fé de Jesus. Onde antes não tinha uma saída. Jesus entra e muda tudo. E outra coisa, a palavra que é liberada, se o coração está disponível a receber, o Senhor cura. O Senhor cura. Existe cura e o Senhor Jesus vai colocar a mão. Existe cura que, um exemplo, que o Senhor Jesus vai falar assim, ó, como aconteceu, vai lá que teu servo está curado. Olha, aquele ali dorme. É a palavra de Deus. Deus, ele se preocupa tanto com a parte de cura e muitas pessoas às vezes não atenta para isso. Acha, como você falou, que a cura, ela acabou. Ela tá lá na igreja primitiva. Que hoje não faz sentido. Porque a expectativa das pessoas são poucas. A fé das pessoas são poucas. Porque se as pessoas voltar o coração para Deus e ter fé, elas conseguem. Porque a vontade de Deus é que as pessoas sejam curadas. Já foi entregue, né? É isso. Ó, eu coloquei aqui algumas, só para uma reflexão, o que o Senhor fala sobre a cura, como nos deixa. Êxodo 15, 26. Porque eu sou o Senhor que te cura. Ele cura os de coração partidos e atadura suas feridas. Salmo 147, 2. Se o Senhor, se você me curar, eu sararei, verdadeiramente curado. Se você me salvar, eu serei verdadeiramente salvo. Meus louvores são somente para ti. Jeremias 17, 14. O que acontece? Deus, ele quer nos curar. Nós que não estamos disponível para receber. Em Atos 10, 38 diz assim, ó, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou fazendo o bem, e curando todos os que estavam sob o poder do diabo, porque Deus estava com ele. E uma das coisas que me direciona muito como discípulo de Jesus é fazer aquilo que o Senhor Jesus determina pra gente. Lá em Mateus 10, o versículo 1 e o 8, diz assim, ó, chamando seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Olha só o que Deus dá para os discípulos. Se a palavra de Deus ela é imutável, então a palavra ela tem que se cumprir. Só que as pessoas não conseguem liberar a cura, não conseguem fazer algo que Jesus mandou como discípulo, em vez de se cuidar, tentar buscar mais profundidade, dizem que as coisas não acontecem. Isso. Né? Aqui, ó, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. A palavra do Senhor, ela nos direciona para a cura.
Ele nos direciona a palavra. E as pessoas, às vezes, é como se a gente tem que fazer um trabalho. Ah, mas eu não consigo fazer. Então eu vou dizer que não é para ser feito. Em vez de falar, não, eu É tenho que me verdade. posicionar para fazer. Se eu não estou sendo uma ferramenta adequada para o Senhor, eu tenho que voltar lá atrás nas minhas origens. Eu tenho que descer no pó e recomeçar tudo de novo. Porque a autoridade foi liberada sobre todos. A palavra de Deus diz. Não é minha palavra. A palavra de Deus diz que foi liberada para os discípulos, aqueles que o seguem. Agora tem um porém. Quem recebe tem que crer. Porque Jesus, ele sempre quer fazer. Mas as pessoas não querem receber. Igual lá em Nazaré. Será que o poder de Jesus diminuiu? Mas ele não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas não receberam. E hoje na cidade, hoje com o mundo como nós estamos nos deparando, parece que nós estamos em Nazaré. Muitos lugares não querem receber Jesus. Querem até a cura, querem até uma condição melhor, mas não quer Jesus. Não. Quero ser curado. É a benção, mas não quer o abençoador. Né? Exatamente. Eu entendo assim que a cura, meu irmão, a cura é para todos. Eu creio que Jesus, digamos, pode ter. Você que tá assistindo aí pode estar doente, mas você já tá curado no nome de Jesus. Amém. Porque Jesus já, em Isaías fala, e levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas. Ele não deixou nenhuma. Entendeu? Então, ele já levou naquela cruz todas as enfermidades. Fala que por suas pisaduras fomos sarados. Então, não há enfermidade nenhuma que pode ficar diante do nome de Jesus. O que falta, para que você entenda que você quer uma cura, né? O que falta muitas vezes é o nosso posicionamento. Verdade. É o nosso posicionamento de querer receber aquilo. Às vezes nós achamos que a cura ela vai vir de uma forma, vamos dizer assim, claro que sempre vai ser de uma forma sobrenatural, né, que é o agir de Deus. Mas é como a gente falou aqui já no início. Ah, vai vir um americano, não sei da onde, o cara onde ele bota a mão, as pessoas são curadas, aquele negócio todo. A gente sempre cria uma expectativa em cima disso, né? Nós seres humanos colocamos, depositamos muitas das vezes a nossa fé em homens. Mas o Senhor, ele pode te curar hoje mesmo assistindo através desse podcast, meu irmão. Começa a colocar a tua fé em ação, né? Começa a colocar a tua fé em ação. Até as pessoas falam. Até questão de pessoas endemoniadas, como eu estava falando aqui, citando. Lá em Dois Riachos. Que acontece. Mas é muito pouco hoje que acontece. Não. Tem. Mas é porque as pessoas estão até cegas que não conseguem enxergar. Tão cego e não consegue ver ali que aquela pessoa está sendo possessa. Muitas vezes é uma palavra que ela solta para você, né? E a cura, também como a gente vê uma passagem na Bíblia em que um menino ele caía no chão, né? Ele até se embolava no fogo, né? E ali era um demônio. Tinha aquela mulher também que ela toda encurvada, que ela toda troncha, né? Que isso foi lá, expulsou e ela teve, né? Então assim, muitas pessoas hoje enfermas estão possessas. Aí como você falou assim, não, tem muito disso lá em Dois Riachos. Pra você ter uma ideia, você que tá assistindo, ele foi lá em Dois Riachos. Ele foi uma luvada no meio dos peitos. De uma mulher desse tamanho aqui, a meio metro, meu amigo. Ela vai pra lá. Me empurrou, me jogou. Então é sobre isso. Quero agradecer aqui, meu irmão, a sua participação. Estar aqui conosco. Né, ter compartilhado aquilo que o Senhor... Um milagre que... Eu creio que tem muito mais outros milagres que o Senhor tá fazendo, né? Quero que a gente faça aqui depois um parte 2, né? Tá certo. Se possível a gente trazer até a gente conseguir fazer um testemunho, gravar alguma coisa sobre essas pessoas, né? Para que as pessoas, a gente falou aqui sobre o nosso testemunho, mas tem muito mais outros, né? E que você que está aí do outro lado, não perca a sua fé, meu irmão. Não perca a sua fé. Nada é impossível. Se você não está enfermo, mas você tem um parente, uma mãe, um pai, nesse momento, faça uma oração. Coloca a tua fé para agir. Eu quero até para a gente encerrar aqui, nesse momento, pedir que você faça uma oração para as pessoas que estão assistindo aí, para que
o Senhor possa visitar elas nesse momento, né? Para que venha ter um agir, um mover de Deus, para que elas venham ser restauradas, venham ser curadas, não só a cura física, mas a cura espiritual, às vezes a cura da própria familiar, que muitas das vezes o inimigo está trabalhando muito em cima disso, destruindo, né? Deixando Verdade. crianças enfermas, né? Enfermas que eu falo assim, no mental, comportamentos totalmente, sabe, que não vão levar a nada, aprendendo muitas vezes numa tela de um celular, uma televisão, né? Então, pra gente encerrar aqui, queria que você fizesse essa oração nesse momento aqui, por todas as pessoas que estão nos acompanhando até agora. Tá certo, meu amigo. E assim, né, pra gente encerrar, vigie as crianças. Uma preocupação que o Senhor Jesus tem. A gente encontra muitas crianças que às vezes recebem algo de um vizinho, de alguma pessoa, pessoas maldosas. A gente vê muito crianças assustadas, não dorme. Qualquer atitude que vocês veem de uma criança que não é normal, vocês procurem ajuda. Não se acostumem com o cenário que vocês estão vivendo. A gente vê muitas famílias com as crianças que não dormem, que se apavora, que não pode ouvir nada, entendeu? A gente tem alguns testemunhos de crianças que às vezes recebem um laço, recebem alguma coisa e de repente pessoas fazem algumas feitiçarias, fazem algumas coisas para acabar com a paz daquela família. Porque o diabo ele quer fazer isso, ele vai plantar a semente dele. A gente tem que plantar a nossa, que é Jesus Cristo. Mas assim, o mundo espiritual não é brincadeira. Vigia a criança de vocês. Qualquer atitude que vocês acharem que tá errada, procure ajuda, procure alguém numa igreja mais próxima. Não fiquem com uma criança com reações que não é normal. Porque o inimigo ele tá usando muitas crianças. Muitas crianças. Crianças que têm amigos imaginários, né? Isso. E muitas das vezes são demônios. Exatamente. A gente depara com muitas situações que, cara, só oração, só Jesus, né? E assim, eu queria pedir a vocês, né, caso vocês estão nos assistindo, tem alguma parte no corpo de vocês que esteja doente, que esteja enfermo, coloque a mão de vocês e a gente vai estar curando. E se você tiver a sua fé, o Senhor Jesus ele vai aí onde você está e ele vai curar você. Em nome de Jesus. A área que você tiver, caso seja espiritual, coloque a mão sobre sua cabeça. Se for no coração, coloque no seu coração. Se for em algum órgão, alguma coisa, coloque a sua mão sobre a sua parte enferma. Eu tenho certeza que o Senhor, que operou todos esses milagres que aqui foram falados, ele vai fazer um milagre. Mas ele depende da sua fé. A palavra vai ser liberada. Agora vocês criem expectativa, que por mais que a distância, para Jesus não tem. Porque ele está do meu lado e ele está do seu lado também. Tá certo? Se for uma área na casa de vocês, coloque a mão para a área onde seja. Tá certo? E vamos orar. Senhor Deus, amado e querido Pai, graças, Senhor, te damos por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando, Senhor, do testemunho de vidas e vidas e vidas que o Senhor vem restaurando. De Pai, do um pouco, Senhor, do que o Senhor fez na minha vida, da minha cura, da minha libertação, de cada parte, ó Pai, na minha vida que o Senhor vem me sarando. Senhor Jesus, eu peço, ó Pai, pela tua misericórdia, que nesse momento o Senhor atravesse as câmeras, vá, Senhor, no coração daqueles que estão nos assistindo, que o Senhor, Pai, possa tocar, Senhor, aonde eles estão com a mão e libere a cura, Pai. Que eles possam verdadeiramente, Senhor Jesus, ser curado, porque o nome do Senhor está acima de todo o nome. Amém. E esse milagre o Senhor vai fazer na sua casa, na sua família, daqueles que estão nos assistindo, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Deus, tenha compaixão, ó Pai, da área física, da área espiritual de cada um desses que estão nos assistindo. Pai, eu peço que o Senhor libere a cura, Senhor, sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os adultos, que o Senhor, Pai, venha purificar cada um deles, que eles possam, Senhor, ser restaurados, para que eles possam, Pai, ser uma ferramenta em tuas mãos, Senhor. Senhor Jesus, peço, Pai, pela tua misericórdia, se tem alguma área na casa deles, física,
financeira, que esteja, Pai, quebrada, machucada, que esteja, Senhor, causando dor, sofrimento, ó Pai. Em nome de Jesus eu peço a cura, eu peço a libertação, eu peço a restauração dessas famílias, desses que estão nos assistindo. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, seja o melhor amigo de cada um deles. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nas casas, nos lares, com as crianças, com os adultos, com os velhos, ó Pai. Para que eles possam, Pai, verdadeiramente viver os seus milagres. Que eles possam, Pai, verdadeiramente saber que o Senhor é Senhor sobre toda a terra. Que eles possam, Senhor, ver que verdadeiramente que só o Seu nome tem poder. Então, Senhor, pela fé daqueles que estão, Senhor, orando conosco agora, faz o sobrenatural. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Que o Senhor Jesus, com Ele, sarou todas as nossas feridas. Então, ó Pai, em Teu nome, Jesus, vai, Senhor, a todos esses que estão nos assistindo. Sara, cura, liberta, transforma, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor Jesus, nós oramos, nós agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Deus abençoe, viu? Tá certo, Deus meu irmão. abençoe vocês que ficaram conosco até agora, né? E recebe, meu irmão. Toma posse do que foi falado aqui. E chega pra cá, meu irmão. Nosso irmão Edinaldo tá aqui. Hoje ele veio aqui nos visitar, né? O privilégio de estar aqui. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação, tá aqui conosco, né? Tamo junto, meu irmão. Ele veio assistir aqui de perto o Quarto Secreto. Em breve ele estará aqui conosco também. Deus possa abençoar. Dudu, nosso câmera. Sempre ali por trás das câmeras, mas que Deus também te abençoe, meu irmão. Viu? Tá certo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio do Quarto Secreto. Já peço para você que curta, compartilhe esse vídeo também para que mais pessoas possam receber. E que Deus te abençoe. Outro! Amém.